26 seguidores. Esse não vai fazer também. Essas mensagens. Salve, salve galera do Flow, estamos iniciando aqui o nosso Joe Podcast e hoje com a presença ilustre aí do meu amigo JR, o Júnior Paredes. Mas antes, dá um alô aí pra galera, Júnior. Boa tarde, galera do Joe Podcast. Estamos juntos aí. Pra trocar aquele papo maneiro, aquele né? papo maneiro. Não pode contar muita coisa também, né? Não, pode ficar à vontade aí que... Senão... Mas antes, deixa eu dar uma falada aqui do nosso patrocinador Júnior. Então, galera, vocês já ouviram falar da Selfies Divertida? Selfies Divertida, cara, é a empresa da cabine de fotos. A gente leva o material da nossa cabine para o seu evento, né? E lá a galera vai entrar, fazer aquelas fotos. Espera aí que tá dando um delay aqui no áudio, cara. E aí o pessoal vai levar a cabine de foto lá pro seu evento, a galera vai entrar na máquina, vai fazer altas fotos engraçadas, divertidas com os amigos e vai levar essa foto impressa na hora aí. Segue o canal deles aí no Instagram aí, segue na rede do Instagram aí, selfiesdivertida.com.br e fica por dentro das novidades aí, sei que vocês vão gostar aí da Selfies Divertida, beleza? Pô, cara, então, Júnior, porra, cara, mano, prazerzaço o senhor tá aqui com a gente, né? Primeira entrevista aí do ano, primeira entrevista do canal. Olha. O senhor teria que ser o primeiro, mano, porque, como eu tava falando aí, cara, porra, qualquer ideia que eu tenha, qualquer projeto que eu quero botar em prática, mano, eu conto pro senhor, mano, o senhor é o primeiro que dá, né, aquele apoio moral, o senhor incentiva, o senhor dá aquelas dicas bacanas. O senhor é foda, mano, eu tô muito falando dessa parada aí do senhor, que o senhor dá altas dicas aí, e o senhor que foi um dos primeiros a apoiar a ideia desse projeto aqui do canal do Joe Podcast, e aí pra mim é uma honra tê-lo aqui, para poder falar. A honra toda é minha, né? Eu sou da filosofia de que oportunidade a gente não deixa passar. Né? A gente não sabe qual é a oportunidade da nossa vida. Eu vi um grande amigo meu no passado falou que a oportunidade é um cavalo selado. Que se tu deixar ela passar, tu vai andar a pé o resto da vida. E a gente nunca sabe qual é a oportunidade que é da nossa vida. Então, qualquer oportunidade que aparecer, a gente não pode deixar ela passar. E mesmo que você esteja numa oportunidade, se aparecer outra e você puder fazer duas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar passar. E é por isso que eu incentivo. Porque a gente tem tanta cabeça pensante, tanta gente com talento, que se perde na iniciativa pública, né? Que faz um concurso público por cultura nossa e fica presa. E a gente não tem empreendedor. Eu acho que se a gente pegasse 20% das cabeças pensantes que estão na iniciativa pública e viesse para a iniciativa privada, como eu e você, a gente está na iniciativa privada, né? Empreendendo, a gente teria no Brasil Bill Gates, Steve Jobs, porque a gente sabe que o brasileiro, quando faz alguma coisa, sempre faz para se destacar, né? Então eu sempre vou apoiar, mano. O que você trouxer, eu vou estar apoiando, vou estar tentando ajudar com um pouco do conhecimento que a gente tem. A gente tem uma visão um pouco panorâmica das coisas, né? Que a gente está no mercado já há bastante tempo. E Júnior, chegou aqui o nosso amigo aqui, o Gilvando. Prazer, mano. Tudo que bom? Vai acompanhar a gente aí nessa entrevista aí. Quase um hora de inglês, né? Chegou pontual. Já dá polícia, desgraçado. Ele dá pergunta. Ele mandou mais cedo pra mim, mano, é 15 horas ou 17? Eu falei 17 horas. Aí, porra, eu tinha dito pra ele que era 15 horas, que tava aqui cedão. É mais fácil, né? É assim mesmo. Vamos falar, né? Porra, Júnior. Ele falou 17 horas de relógio grande ou de relógio pequeno. Anda mais lento. Ah, não saquei a parada. Mano, Júnior, a parada é a seguinte, mano, a gente já se conhece há bastante tempo, né? O Gil não te conhece, eu não te conheço, mas ele vai te fazer as perguntas aí de acordo com o que o papo for se desenvolvendo. Mas eu sei assim, Júnior, a gente já se conhece há um tempo, desde moleque, né? Desde pequeno. E eu sempre te vi assim, mano, um cara desde muito pequeno trabalhador, mano. Eu sei que tu já trabalha desde muito cedo, o cara sempre foi virado. Na nossa molecagem lá, quando a gente era moleque, que a gente era mais novo, porra, mano. A gente tudo 0800 lá, sem grana, sem porra nenhuma, mano. E o senhor já trabalha, tinha alta grana. Aí uma vez eu lembro que eu tava de boa na rua, vagabundando, sem fazer porra nenhuma. O senhor passou, tava indo pra Mosqueiro e tal. Acho que foi em 96, na época dos trio elétricos. Aí tu falou, Léo, bora pra Mosqueiro comigo. Falei, pô, mano, eu não tenho grana. Então, mano, tô te chamando, bora, mano. Aí eu fui em casa de campeão, não tinha nada, mano. Eu peguei uma escova de dente só, botei no bolso. Como eu tava, não fui, mano. É, mano. Conta um pouco dessa parada aí, mano, do senhor empreendedorismo, sempre tá trabalhando assim. Como foi que começou a tua trajetória assim? Qual foi a tua motivação que fez com que tu
Tá estourando, ódio, tô falando muito alto, né? Tô empolgado aqui, mano, no primeiro episódio aí, mano, Minha JR. presença, quando eu chego assim, eu causo essa Porra, essa impressão aí, fiquei emocionado. conta um pouquinho aí, mano, como foi que começou a tua trajetória na- no empreendedorismo, em começar a trabalhar desde cedo? Assim, que eu lembro desde cedo, mano, tu sempre trabalhou, mano. Na verdade, a gente tem primeira. O Brasil, né? Há anos atrás as oportunidades eram pequenas, né? E a gente não vem de família de berço, né? Pai trabalhador, mãe trabalhador e, consequentemente, às vezes a minha família eram 3 irmãos, né? Naquela época, porque a gente tinha 3 filhos, era complicado. E aí eu queria ter minhas coisas, eu queria passear, eu queria ir pro cinema, eu era muito fã de cinema. E aí eu comecei a ver em negócios pequenos que eu podia fazer para poder ter o meu dinheiro, para poder me divertir e sair. E nesse episódio que tu tá falando aí, eu acho que é 96, 97. Eu tinha acabado de pegar minhas férias. Eu trabalhava na Malu Eletro nessa época. Eu lembro, mas já existe a Malu? Existe. Não existe mais, não existe mais. Eu trabalhava na Malu Eletro e Não é do meu tempo também. lá eu era gerente de jogos eletrônicos e informática. Caralho, eu lembro dessa época, mano. Aí eu peguei as minhas férias. Na verdade, a gente tinha combinado ir pra Mosqueiro. Aí eu falei pra ti lá, se eu pegar minhas férias, a gente vai. Pô, eu não lembro. Aí eu peguei mano. minhas férias e cheguei à noite em casa. Eu saía às 6 horas lá do comércio. Cheguei mais ou menos umas 8 horas, que pegava aquele trânsito do Almirante Barroso, não Era era? não, mano, mas Era. antes disso, já existia o busão pra ir pra Mosqueiro, Sim, sim. mas existia o barco. A E gente o foi de barco. no tempo que era top de Antes a gente barco, tinha ido de barco. Eu sempre gostei de ir pra Mosqueiro de barco. Sempre gostei de ir pra Mosqueiro. Eu sou Cheguei a apaixonado por acompanhar- Mosqueiro, essa é verdade. Sempre fui apaixonado Cheguei a por Mosqueiro. acompanhar essa parte do barco, acho que mais do meu tempo. Não sei se tinha antes, acho que tinha antes. né? Não, a Tinha gente o- ia de tinha o barco. trabalho. Barco não tem mais, né, Júnior? Não tem Não, não mais. tem mais. Ah, Eles mas estavam querendo voltar, vai né? voltar, que o porto lá tá em reforma. E esse episódio a gente saiu, acho que do Conjunto Maguari de ônibus, a gente saiu umas 9 horas da noite. Às 21 horas. Aí a gente foi pro terminal, não tinha mais ônibus pra ir pra Mosqueira, tu lembra? Aí Foi eu e tu que nessa eu, época. tu e o Rodrigo. Não foi o Rafa, caralho, foi o Rafa. Ah, foi o Rafael. Era aquela foi. história lá, Foi. aquela parada lá. É. Eu não vou entrar em Não, detalhes, deixa porque isso pra lá. não é o foco da conversa, mano. O foco da conversa aqui é contar um pouco dessa tua passagem aí pelo ramo do empreendedorismo, né? Aí eu sempre empreendi. Quando eu comecei com esse negócio, o meu pai era contador e ele tinha algumas empresas que trabalhavam com bijuteria, essas coisas. Aí eu tinha a facilidade de comprar uma coisa mais barato e vender na feira do Telégrafo. E assim eu comecei. Eu comecei na feira do Telégrafo, vendendo bijuteria. Comprava uma dúzia de cordão, nem era real ainda na época, né? Comprava uma dúzia de cordão a R$1 e, tipo, 12 cordões e vendia R$1 cada um. Caralho, mano, eu lembro de uma época que sabe que a gente foi. Mano, antes eu acho que da Electrolux, como é? Antes da Malu. Da Malu. A gente tinha, eu comprava umas paradas do Sírio, mano. Ixi, E a gente ia vendendo vendendo Sírio lá Vinha naquele de lá tempo, rico, né, mano? pra ganhar muito A gente dinheiro. vinha de lá rico, né, mano? Pra aquela realidade, pra mim, era muita grana, A gente vinha rico de lá, mano. Era mano. verdade. Outra vez, mano, a gente trabalhou, sabe aonde, Júnior? Numa feira lá da Cabanagem, mano. Eu e o senhor, me chamou. Foi também. Garrafa que eu falei, mas Júnior não tá vendendo nada. Aí que o Júnior falava assim pra mim, calma. calma, deixa a galera voltar com o dinheiro, vão comprar o pão, a carne lá. Quando voltar, o resto eles deixam. Deixa pra gente, não foi, mano? Te vendia Aproveitava só o troco. Não, porque a feira, como é que funciona? O cara vai comprar ali a carne, né? A mistura que o pessoal chama. Mistura. Vai comprar a mistura lá, a verdura, e quando ele vem com aquele troco vadiando na mão dele, ele tem que aproveitar com alguma coisa. Quem tiver a melhor coisa pra oferecer, vende. E eu pegava Oferta e esse. procura, né? Júnior, sabe o que eu lembro, mano? Eu lembro que eu peguei uns pentes assim na hora, tipo, mano, 5 por R$1, 5 por aí, que a gente vendia pente pra caralho, Vendia, mano. Cara, qualquer coisa que tu colocar pra vender e que tu fizer um bom marketing, vende. Um tempo atrás perguntaram pro Bill Gates, se tu fosse começar do zero hoje, o que tu ia fazer? Eu ia investir mais em marketing. Então você, patrocinador, olha, aqui tem um bom lugar para investir o seu dinheiro. Patrocine aqui o Joe Podcast, Isso aí. né? E assim como o Selfie de Investir já está patrocinando, invista também aqui. Hoje o negócio, mais do que nunca, é marketing. E contar com o apoio dos parceiros, né, mano? Também. Porque hoje em dia sem parceria Também. a gente não cresce, não vai cresce. pra lugar nenhum. Exatamente. E Júnior, cara, eu queria que tu contasse também um pouco assim, mano, que eu não lembro, mano, da sua história, né? Eu acho tua história bacana, mano, pela tua superação, né? A gente passou ali por aqueles problemas pelas drogas pesadas, Sim, mano. Tem sim. problema pra falar Não tem problema Você é nenhum, pelo testemunho, né, contrário, mano? é testemunho, né? Quem não sabe, hoje em dia o Júnior ele é empresário, pai de família, né? E religioso e tal, né? Tem uma história de vida aí muito bonita aí com superação pelas drogas. E aí o nosso amigo aí vai contar um pouquinho. Porque, Júnior, sinceramente, mano, a gente sempre esteve junto ali, cresceu junto.
Mas tu quer saber, mano? Eu não tenho essa a ideia, assim, de quando tudo começou pra ti, mano, né? Eu sei que naquela época todo mundo tinha sua realidade ali, mesmo todo mundo passando as dificuldades que passava ali na década de 90 e tal. Mas eu, assim, eu não lembro, assim, eu sei que a gente chegou a usar droga junto e tal, essas paradas todas e tal, mas eu não lembro, assim, quando foi que começou de uma brincadeira, porque declínio, começa né? como uma brincadeira, pra uma parada meio séria mesmo, né? É. Aí eu queria ouvir de ti, assim, porque eu não sei como foi, mano. É muito importante tu entrar nesse assunto. Eu não tenho o mínimo receio de entrar nesse assunto, pelo contrário, eu faço questão de falar. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a dependência química não tem cura, né? E pra mim, eu entrei no mundo das drogas como qualquer outro jovem entra, né? A gente era jovem, vivia a vida no limite, aproveitava as coisas tudo da forma mais ampla possível. E a gente teve contato com as drogas, né? E eu aprendi o seguinte, que a droga é a doença do ainda. É uma doença. Eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo. Uma hora o cara vai fazer. Então a gente começava ali com cigarro primeiro, né? Fumando. Eu comecei a fumar com 12 anos. 12 anos? 12 mano? anos. Vamos ser descolado no meio da galera, né? Eu lembro que foi esse dia que levou meu irmão pro mau caminho. Tu também. Não, mas Mas não é é- fazendo apologia ao cigarro, mano. Não. Ainda bem que eu não fumo mais, mas é gostoso, mano. Mano, Cara, não não é gostoso? Não é É gostoso. galera assim, É mano. charmoso. Charmoso? É, Charmoso. naquela época, hoje eu não acho tanto, mas naquela eu época também não acho eu tanto, achava mas eu achava- charmoso fumar. Aí eu achava comecei a charmoso. fumar porque eu achava bonito as pessoas fumando. Eu via nos filmes, via a minha mãe fumava. Mano, mas também porque tu era um cara assim, tu sempre teve à frente assim da galera, mano. Tu era um cara bem maduro assim pra nossa idade. Precoce, né? Assim, precoce, mano. É. Porque, porra, tu já trabalhava. Mano, uma galera lá vagabundando na bola lá, mano. Você já tinha seu trampo, já tava no seu corre e tal, né? Ah. Aí eu acho que até isso aí, querendo ou não, né? Vamos dar uma fumada pra mostrar um pouco mais de, né? Ou não? Não, na verdade foi mais curiosidade mesmo. E aí a gente começou, aí usava aquela droga numa festa, no final de semana, né? E cigarro? Não. Não, o cigarro já usava mesmo, Usava. já é. Aí já tinha dinheiro pra sustentar o vício, Porra. né? Aí já fumava mesmo. E aí começou começa com a maconha. Com a maconha. Hoje o pessoal fala em legalização de maconha, que não sei o que, aquilo, não sei o que. Não, para quem é instruído, para quem é cultural, que tem uma cultura, até vai lá conviver um certo tempo com a maconha. Mas é como eu falei no começo, a droga é a doença do ainda. Uma hora o cara vai evoluir, ele vai aumentar a quantidade, o corpo dele já não aguenta mais aquela quantidade para ficar doidão, ele vai fumar cada vez mais. E aquilo que não atrapalhava já vai começar a atrapalhar. Uma hora a realidade... E para pessoas que não têm instrução, que são de culturas mais baixas, vai viver disso. Uma pessoa que tem instrução, ele ainda vai usar a maconha e ainda vai viver a vida dela. Quem não tem, vai se trancar dentro de um quarto lá na casa dele e vai viver Só disso. aquilo, né? Tá entendendo? E é trampolim para as outras drogas. Eu me lembro bem que eu usei maconha durante... socialmente, que a gente diz, né? Durante 4, 5 anos, tranquilamente. Antes de começar sim, com a parada mais aí séria. depois aí da maconha eu já comecei a fumar pasta de cocaína, né? Aí eu comecei a cheirar, aí conheci a pedra que a gente chama de oxi, lá pra fora é o crack. O senhor foi só uns bagulho doido. né? E aí quando chegou no crack, depois de 11 anos convivendo com a droga socialmente, Mas isso com quantos anos, Júnior? aí já foi com, deixa eu ver, 19 para 20 anos. Eu Foi tava- evoluindo gradativamente. eu tava uns 8 anos convivendo com as drogas socialmente. 8 anos, mais ou menos, entendeu? Mas aí teve 4 anos assim que eu me afundei. Que aí a dependência se tornou real. Minha mãe me botou pra fora de casa, que eu roubei 20 reais dela, com razão, né? E depois fui morar lá no comércio, nos kitnetzinhos. Cara, foi um declínio muito grande, né? Com 25 anos, depois de estar afundado no mundo das drogas, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Foi mesmo? Foi. Eu fui para um centro de recuperação, onde chegou lá, era só evangélico. E Agora esse centro de recuperação, tem uns aí que, rapaz, é não sei o que do pão da vida, pão de não sei o que, ajuda o pão. Eu fui pro CTA, Comunidade Terapêutica da Amazônia. Funciona. Quando eu cheguei lá, que eu descobri que era evangélico, na mesma hora eu queria ir embora. Porque eu era um cara Não vai ateu. dar certo. né? O Léo lembra, né? Eu era um cara ateu, não acreditava em nada dessas coisas, né? De religião, nem nada. E aí chegou lá e eu pensei o seguinte, pô, maluco não para, maluco dá um tempo, né? Eu vou dar um tempo aqui e depois desse tempo minha família vai ver que eu vou voltar a fazer como eu fazia antes, socialmente, retomar o controle da situação. Só que Deus tinha algo maior na minha vida.
eu tava já um mês lá e eu fazia qualquer tipo de coisa pra mim, eu me cansar e eu ficar debilitado pra mim poder conseguir. Até hoje eu tenho dificuldade pra dormir, essa é a realidade à noite. Ainda tem. Entendeu? Até hoje eu tenho dificuldade. E aí eu fazia qualquer coisa exaustiva lá pra mim poder pegar no sono e dormir. Entendeu? É alcançar o físico Exatamente. pra mente acompanhar também, né? E justamente pra mim continuar lá, que senão eu ia entrar Tem todo numa pilha lá. acompanhamento psicólogo, Sim. nutricionista. Não, tudo, nada disso. Aí Só espiritual. vou chegar lá, foi. Aí, na verdade, tinha os cultos lá, mas aí entrava por um. E a tua paciência? Pois é, eu sentava lá atrás do culto. Lá tinha um culto de manhã quando eu acordava, uma tarde e uma noite. Mais 3 um, né? cultos. Eu sentava lá atrás e ficava lá. Só esperando a hora da comida, essa era a verdade, né? Que a comida era depois dos cultos. E aí um belo dia eu comecei a capinar um terreno lá na frente lá que eu queria fazer uma mini academia. Aí o pastor de lá, que já é falecido, o pastor Armando, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus mesmo. O pastor Armando pegou e disse: se tu terminar até ali, até meio-dia, vou te pagar uma pizza lá em Vigia, que era lá em São glória. Caetano. Tu acredita que tinha 4 anos que eu não comia uma pizza? Tinha 4 anos que eu não comia uma pizza. Eu falei, cara, eu vou comer essa pizza. Aí eu peguei, terminei lá. Aí à noite ele me levou pra Vigia. E ele me falou uma coisa assim: parei de dizer, olha pra ti, eu não vejo tu um dependente químico. Não acredito. Aí eu disse, pastor, mas eu entrei nessa daí. É porque tem aquela situação que o cara é dependente, aí até o visual dele muda, né? É, Mas tem muda. aquele que, tipo, a mentalidade continua a mesma. Ainda, Pois é. um dia a conta chega. Entendeu? E aí o que aconteceu? Nesse dia eu cheguei, eu dormia do lado de fora. E lá, cara, eles escutavam um louvor direto, louvor. E aquilo na minha cabeça era uma perturbação. Aí eu dormia do lado de fora. Tinha casa lá, só que como eu sou muito calorento, eu dormia do lado de fora. Botava a minha rede lá. E nesse dia o sol tinha me castigado, que eu fiquei até meio-dia. Peguei, Apagou. atei minha rede, cheguei com o coordenador, o André. Eu acho que ele tá até aí ouvindo a gente. Tá aqui, acho que foi ele que mandou a pergunta aqui. André Soares. Isso. Cheguei, Aí, Ele perguntou aqui, em algum momento da sua vida, a psicologia contribuiu para a sua superação de dependência química? ó, tô sabendo aí. Aí eu cheguei com o André e falei, poxa, André, me empresta o teu sonzinho aí. Porque eu tô a fim de escutar naquela época tinha como era o nome da rádio? Até esqueci. Que tocava rock à noite. Rock doido. Mano. Era, a partir das 9 horas era só rock. Aí eu, poxa, não me presta só. Aí ele chegou pra mim e falou assim, mano, eu não posso te prestar porque a gente não pode escutar esse tipo de música aqui. Falei, pô, mano, tá bem baixinho, que eu tô entrando numa pilha aqui, eu tô pra ir embora. Eu já tava um mês lá mais ou menos. Aí ele pegou e me emprestou o Pra som. não pirar, né? Isso. Aí na hora que ele foi me entregar o som, ele olhou na minha cara, tu não vai fugir daqui com o meu som, né? Ele pensou que eu ia pegar o som, ia vender e ia pra ir comprar. embora. Porra, meu irmão. Aí eu peguei o som, não vou não. Aí eu peguei até minha rede, amarrei do lado de fora. Quando eu liguei o som na tomada, eu deitei na rede, né? Eu deitei na rede e começou a tocar uma música lá. Era um louvor. Eu falei, eu não acredito. Na rádio. Não tinha um CD. Ah, Ei, Júnior, mas nessa época aí tu chegou a pegar os bagulho pra vender, mano, assim? Pedia pra ti, tu esqueceu? Tu me roubava, caralho? Ah, não, tô falando. Não, pra consumir tua Ah, tua sim, droga. Tu sim. chegou a roubar? Sim, pegar as fazia. coisas da mãe? Fazia, Pega, mano. mano, é Fazia. foda, né? Quem não faz, um dia vai fazer, não tem jeito. pô, 20 conto, tua mãe te botou pra fora. Não, mano, não é por Foi 20 R$20. conto. Outras situações, Porra, mas. o cara já tá ali no contexto de drogas, né? Dando problema, dando É. trabalho ali, chegando loucão em casa. Não é 20 Com conto, né, mano? certeza. E olha que tem mãe que fica aturando isso Tem muito paciência, tempo, né? tem esposa, né? Aí deixa eu entrar pra gente ver as perguntas aí. E aí eu peguei, quando eu deitei, começou a tocar um louvor, tinha um CD dentro do. Até hoje eu não me lembro qual era esse. Nem o cantor, nem o músico. Não, do primeiro não. Aí Deus começou a falar comigo. Nesse louvor. Hoje eu tenho entendimento, a Bíblia diz que o louvor liberta. Entendeu? E Deus começou a falar comigo. Mas fala, tipo, tá, esse aí que tá tocando, vou ouvir. Não, eu tava cansado. Eu tava muito Tá com cansado. preguiça até de desligar o som. Eu queria levantar da rede pra ir trocar. Aí sabe quando tu bate aquela. Peraí que eu vou respirar pra me levantar. Aí começou a tocar, aí Deus começou a falar comigo. Pô, bacana. Aí qual foi a ideia que veio na minha cabeça primeiro logo? Falei, pronto, agora eu tô esquizofrênico que eu tô ouvindo coisa. Um cara totalmente irracional, né? Eu falei, pronto, agora eu tô ficando doido que eu tô ouvindo coisa, tô esquizofrênico. Foi o primeiro pensamento. Aí tocou o segundo louvor. A Bíblia diz que o louvor liberta. Esse eu lembro, que aqui é do Toque no Altar, eu acho. Restitui. Aí, meu irmão, a ficha caiu. Eu vi que era Deus. E aí um cara que era ateu, reconhecer que Deus tá ali com ele. Maravilha, né? Aí eu peguei,
a maravilha é meio aterrorizante no começo. Mano. Aí eu peguei e fui lá pro meio Mas do... tu já tava no processo de limpo. Não, tu Eu já tava um limpo. mês lá. Não, já assim das drogas. Um Tu mês, tava limpo. um mês. Com Eu tava... abstinência, Sim, cara. não tive abstinência, Não cara. teve. Nunca tive abstinência. A vontade de fugir. A vontade de ir embora dava, mas a abstinência, aquela de se Eu tremer, acho o que cara é mais vomitar. o início de depressão, essa vontade, essa angústia, né? Aí eu não tive, não. Porque quando priva dessa liberdade, acabou que ele fica logo, né? Pô, não quero ir embora, quero Aí eu voltar. peguei, e lá não tinha muro, não tinha nada. Tu podia sair a hora que tu quisesse. Entendeu? E aí eu peguei, fui lá pro meio do campo. Lembro isso todo. Era 3 horas da manhã. Esse contexto todo já era 3 horas da manhã. Peguei e dobrei meu joelho lá no meio do campo lá. E eu só conseguia falar uma coisa: me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Eu só conseguia falar isso, eu não falava mais nada, eu só falava isso, me perdoa. Então eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Deus permitiu ser dessa forma. Entendeu? Para outras pessoas é de outra forma, mas comigo foi sobrenatural. Entendeu? E aí, o que aconteceu nesse contexto todo? A ficha caiu, cara. Deus me mostrou ali naquele momento tudo que eu tinha passado, aonde eu estava, as coisas perigosas que aconteceram comigo, que aconteceram diversas coisas que eu vou falar aqui, só vai ser daqui Chegou, amanhã. mano? Ixi, Risco de mano, vida? várias vezes, mano, várias vezes. E outras coisas que Deus o diga. É passar. é passado. E aí Deus me mostrou que estava ali comigo, que tinha algo para mim, e me prometeu que eu nunca mais ia sofrer a partir daquele dia. Entendeu? E aí eu dormi, cara. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui com esse André aí. Falei, André, aí ele o que foi? Ele até me olhou com cara de assustado. Falei, me empresta uma Bíblia. Você ia falar, pô, vem Porque que eu rasgo. o André, ele era monitor da casa lá e a gente sempre conversava. É um cara que tinha uma cabeça muito aberta e Deus usava muito ele para falar comigo. Entendeu? E aí eu comecei a conversar com ele, ele veio de lá de dentro com a Bíblia, ele me entregou a Bíblia do pai dele. Olha a responsabilidade. A Bíblia do pai dele, o pai dele é pastor da Assembleia de Deus. E ele é ex-dependente químico também. E estava lá internado e virou monitor depois de um tempo. Vocês se conheceram lá na... Sim. E aí a Bíblia do pai dele, a Bíblia do pastor Epaminondas, já tinha tudo mastigado do lado, mano. Como Pastor- é mastigado? Era assim, o pastor Epaminondas estudava muito a Bíblia. Então, cada versículo que ele lia, Fazer ele uma se anotação. aprofundava e ele fazia as anotaçõezinhas do lado. Mas Cara, esse negócio da Bíblia não é uma parada assim muito de Deus com a pessoa, porque a Sim, interpretação ela pode até ser um pouquinho Sim. parecida, mas a revelação ela é individual para cada um. sim, né? mas tem ali a hermenêutica da Bíblia, né? Que é o estudo sobre ela e o lado espiritual, que é o que Deus te mostra, que é a revelação, né? Que Não. Deus te mostra. Mas aí para um cara que era, como tu disse, né, precoce, o aprender vem antes da revelação. Tem muita gente que tá no ministério até hoje que não teve revelação nenhuma, tá só aprendendo ainda e não tem revelação. Ah, É, tipo, eu tenho uma Bíblia lá que é Bíblia para o estudo. Aí cada versículo lá embaixo tem uma explicação,zinha, entendeu? Sim, exatamente. Que é Só que uma orientação para te Isso. aprender com muita é hermenêutica, né? Pra É, te é. ter o conteúdo da história, o que aconteceu naquela época, tudinho, entendeu? Ele E já aí, pegou a Bíblia maceteada. Eu peguei já. uma que o cara já tava. Mastigado, já. Cara, tu não tem ideia. Foi Deus, cara. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E as pessoas têm essa ideia de que pra te ser religioso, pra te seguir a Deus, tem que ser um cara carochinha, tem que ser um cara. Não existe, cara. Sabe, isso até afasta as pessoas do evangelho. Né? Às vezes o cara chega numa igreja, aí ele olha um cara lá na frente, e aí ele olha pra aquele cara e diz, eu quero ser que nem esse cara. Aí ele chega na casa dele e faz aquela cagada. A Né? besteira Aí dele. ele vai olhar pra aquele cara lá, eu nunca vou conseguir ser que nem aquele cara. Enfim, a hipocrisia, Aí o que, né? que ele faz? Aí o que, que ele faz? Ele se afasta da igreja. E na verdade não é assim que funciona. Né? A Bíblia diz que. Perseverar, né? Exatamente, a Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus. Todos erraram. E pra te sair de lá, como é que funcionou? Eu fiquei 4 meses lá. 4 meses. 4 meses lá. No teu primeiro, tu já teve essa revelação aí? No primeiro mês. Mas foi assim, uns 30 dias assim de. Na hora tu chegou Todo a contar dia pra numa esse- luta. Pra esse teu amigo aí, pro André? Não, na hora eu não ouvi. falei pra ele. Eu só peguei a Bíblia e comecei a ler, comecei a participar dos cultos e perturbava ele. Tudo que eu não entendia, alguma coisa, eu chegava lá com ele, André. Não, é mano, assim. mas é uma parada assim que te conta assim, em uma hora não resumir tudo, né, mano? Isso aí foi o quê, Júnior? Ao longo de quanto tempo isso aí, Júnior? Dos 19 que começou com as drogas, Não, eu comecei Até- com 12, começou com 12. Mas aí, até os 25. a tua revelação, pra sair das drogas mesmo, com a tua revelação com Deus levou quanto tempo, assim, tu tem noção? Foi com 30 dias que eu tava lá e eu fiquei mais 3 meses lá, Ah, então dos 12 aos 25 aos anos. 25 anos tu tava com esse processo envolvido lá com as drogas, Uhum. aí aos 25 anos tu teve a tua experiência com Deus e dali pra cá mudou. Foi, mudou. 4 meses vai lá com ele. Foi. Vem mudando até hoje, cara. Sabe, Deus vem E o transformando que, a é minha que, o que é vida. que te disse assim, olha, pronto, tô preparado, vou sair daqui um novo cara, tô indo embora, já tô curado. Não,
Foi assim, eu fiquei Porque lá... o medo do pessoal que tá pra entrar, né, na clínica, né? O pessoal, não, vamos botar ele lá dentro. Mas a família esquece o cara lá, não dá apoio, É, né? Aí o emocional do cara tem... já tá abalado e tal. Cara, foi impressionante, eu fui lá, eu tenho amigos, mas eu fiquei 4 meses lá, não recebi visita, nem ligação de nenhum amigo. Aí que tu viu, porra, não tenho amigo. Não tenho amigo. Pois é, mano, é justamente por isso, pô. É isso que eu te falo, cara. A gente teve a nossa infância, querendo ou não, todo mundo que começou ali no Maguari a usar drogas, usou no mesmo momento, praticamente, né? Uhum. Eu tenho essa percepção. Só que aí, depois de um tempo, assim, cada um meio que foi pra um caminho. Não sabe que hoje em dia tem uma galera ali que se perde mesmo ali e não volta mais, mano. Tem uma galera nas drogas ali que não conseguiram. E muitos da gente conseguiram, né, mano? Constituir família, sair, mudar de vida, né, mano? Porra, mano, o senhor aí sempre trabalhou, né, e tal, bacana, olha lá, o senhor E tem eu me sua afundei. casinha e tal, né? Quantos lá daquela galera lá conseguiu montar uma casinha, montar uma família, sair da... É Tu difícil, não tem contato mano. com a galera da tua época de lá? Cara, não, da galera que Não, a gente era tem, dependente químico mesmo, tem a galera que curtia. Tem a galera que Esse curtia. tem, mas tem a galera que é dependente químico Mas tem a galera mesmo. que Da minha curtia. época, a maioria morreu, cara. Não, teve é uma outra galera que não é a nossa, é. mas da nossa galera ali da Baixada e tal, né? Uhum. Tem uma galera que só curtia e tal, e tem a galera mesmo que curtia, se viciou e ficou pesado. Pois é, né? Um bagulho exatamente, sério é. mesmo, assim que nem tu, ó, morreu Uhum. cabeçudo. O cabeçudo também tem mais história pra contar, o vagabundo, né, mano? Uhum. A gente tem exemplo, né, de que se foi lá o Max, lembra do Max? O Max, lá da Final do 23, Max. chefe, final do Max. Lembro. E outros também que morreram, né, cara? O Netão, da Mas 29. aí essa galera que estava envolvida também, não só com as drogas, né? Mas é o ainda, que a gente começou no É o começo. É o ainda. ainda. Ainda Cara, não roubei, ainda se não você- fiz umas coisas erradas pra consumir. pra galera que tá ouvindo a gente aí, se você tem ainda a dependência química como uma válvula de escape para sua vida, se prepare que um dia a conta chega. É como a gente está falando aqui, é a doença do ainda, né? Vai chegar uma hora que você não roubava, você vai roubar. Você não era irresponsável, você vai ser responsável. Você não faltava com as pessoas, você vai faltar. É ainda, Não teu certo, o teu não. né? Então, conselho que eu dou, se você Não tem. você tá nessa vida, procure sair, né? Procure retomar o controle da sua vida, porque é questão de tempo. Pode se demorar 10, 20, 30 anos, mas uma hora a conta chega para quem é usuário de drogas, né? E como a gente estava falando lá, ele perguntou para mim como foi que eu percebi que era hora de eu sair. Cara, eu fiquei lá 4 meses. E lá o tratamento no CTA, eu não me recordo se era 9 meses ou só era 12 meses. Eu não me lembro qual era o tempo de tratamento lá. Mas aí chegou uma hora que o pastor Armando falou pra mim assim, olha, se tu quiseres ir, tu já pode ir, tu tá na benção. Lá tu já tinha Foi. conhecido Jesus. Sim, e tudo, já tava sim. Não tinha aceitado Jesus ainda lá, mas Participava já do participava, louvor, já vim reconhecer O Jesus. cara que é ateu, É. né? E já tem essa visão de tipo. Pois ó, é, já- mas aí quando eu O saí de cara lá, que já tem essa relutância, ainda É, mais pois é. passando por dificuldade com sim, droga. não né? aceitei Jesus lá, mas comecei a conhecê-lo. Tive a minha experiência e o meu contato com ele lá. E aí, quando eu saí de lá, né, Todo mundo lá fora. quando eu vim de lá do CTA, eu peguei e vim com a plena certeza que eu tinha uma doença, né? E é esse o grande problema de quem é dependente químico hoje, né? E que faz um tratamento e cai. Por que tu vê várias pessoas caindo? Porque a dependência química é uma doença que não tem cura. O teu tratamento é diário para sempre, pro resto da tua vida. E as pessoas vacilam nisso, entendeu? Então eu tinha certeza que eu tinha uma doença. Eu tinha certeza que eu precisava fazer um tratamento pro resto da minha vida. Assim como um cara que tem HIV, ele vive uma vida comum, o resto da vida dele todinha. Se ele usar o remédio, fazer o tratamento, ele vive uma vida comum como qualquer outra pessoa, né? Mas ele tem o vírus. Assim mesmo é o dependente químico. Ele tem a dependência química sempre dentro dele. E ele tem que fazer o tratamento diário, cara. Um cara que é dependente, na minha opinião, tá? Eu sei que tem muitos ex-dependentes que fazem. Na minha opinião, dependente químico não pode usar álcool. Minha opinião, pra mim isso não serve. Entendeu? Na minha opinião, dependente químico não pode estar por aí saindo sozinho. Inclusive eu uso essa estratégia, eu tenho 12 anos que eu tô limpo. Quando eu vou sair, eu não saio sozinho. Eu Tu acha que já tem risco dificilmente. de ter uma recaída? Com certeza. Porra, bacana. Com certeza. É uma doença, cara. Tu não pode vacilar. E aí, quando eu vim de lá, eu vim com esse propósito de continuar buscando a Deus no meu momento, todo dia, 3 horas da manhã, que nem eu fiz lá na minha experiência com Deus. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a ouvir mais, ouvir louvor, entendeu? E comecei a buscar mais a Deus. E aí eu falei, não vou fazer parte de nenhuma congregação, de nenhuma igreja.
Não vou fazer isso, não. Queria ter a tua própria Sim, experiência com sim. Deus, né? Isso, só que eu não queria a Não igreja. acreditar, mas É, só não, eu, cara. exatamente. Né? Porque eu tinha. A igreja tem muito dogma, muito estigma, que eu não concordo e não concordava, né, na época. E aí, quando eu vim de lá, todo dia, à noite, de madrugada, quando eu ia orar, vinha a presença de Deus, sabe? Assim como antigamente existia o Santo dos Santos, que o cara ia lá sacrificar e só ele podia ir lá, ele sentia a presença de Deus. Então eu sentia aquela presença de Deus. Quando eu entrava em comunhão com Deus lá. E aí eu fiz umas cagadas, tá? Tu é homem, né? Aí quando eu saí de lá eu fiz umas cagadinhas. Mas não é nada relacionado com droga. Eu fiz umas cagadas. E aí quando eu fui orar de noite, cadê a presença de Deus? Pensa num cara... É meio que... A Bíblia diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. É meio que você vai se distanciando. Cada vez que tu comete um pecado, Isso, uma coisa que não agrada a Deus, tu se afasta de Deus, meio que se afasta de Não, ti. a gente A gente se afasta de Deus. Ah, Entendeu? Que dizem que ele nunca se afasta da gente. Não, jamais. A gente que se afasta de Deus através do pecado. Entendeu? O grande exemplo é lá no Jardim do Éden, que era o mundo perfeito. Tem muita gente que também se frustra com o evangelho por causa disso. O mundo perfeito que Deus criou não é esse. Foi o paraíso, onde tu não precisava morrer, onde tu não adoecia. E o mais trabalhar, o mais importante de tudo, que eu já falei pro Léo uma vez, que é tu não precisa trabalhar. A vida de ter que trabalhar é foda. Entendeu? Mano, Adão e a Eva vão tacar Tu tá entendendo? Eu até falei pra ele um dia desse, cara, pra mim o mais importante da época do paraíso era que tu não precisava trabalhar, tu tá entendendo? E tu não adoecia, tu não morria. Então, aquele foi o mundo que Deus criou. Aí o cara pergunta, poxa, por que Deus permite que uma criança morra por uma doença grave? Uma criança inocente. Porque não é esse mundo que Deus criou. O mundo que Deus criou foi o paraíso. Ficou no passado. Entendeu? E esse mundo vai voltar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que a gente vai viver na glória com ele de novo. Aí vai ser o mundo perfeito. Hoje o mundo que a gente vive é o mundo do pecado. E Deus ainda deu Jesus para que a gente ainda possa viver uma vida boa. Entendeu? E aí muita gente se afasta do evangelho por causa disso, porque se entristece com Deus e esquece de que Deus criou o paraíso e lá era perfeito. Entendeu? E aí o que é que acontece? Eu fiz esses pecados aí, nada a ver com droga. E aí eu fui orar, cara, não sentia a presença de Eu Deus. sei do que tá se falando, eu sei muito bem. E aí, cara, isso pra mim foi, eu acho que foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Não sentia a presença. Não sentia a presença de Deus. É uma dor assim que... e uma falta, um vazio que... Nem que se eu usasse toda a droga do mundo naquele dia, ia preencher. Entendeu? Aí Mas aí tu não teve recaída? Não. Continuei orando a madrugada até de manhã. Ainda hoje, tu dá prática? Sim, eu oro com meus filhos antes de dormir. Júnior, Tenho eu meu acho que momento também com Deus. Muito dessa tua mudança aí, eu acho que foi a família, né, mano? Sim, ter conhecido a sim, tua esposa, ter tido teus filhos, Sim. né, cara? Eu acho que foi o teu maior Pois é. patrimônio, assim, E aí- na vitória dessa. Sim, com certeza, né? Que Deus me deu. E aí, quando aconteceu isso, as cagadas que aconteceram foi mulheres, né? Quando aconteceu isso, aí eu fiquei 3 dias de castigo, sem sentir a presença de Deus. E no terceiro dia, de madrugada, eu não aguentei. Eu dobrei meu joelho lá e falei, Deus, me perdoa, Senhor. Não tá certo, eu fiz errado, não quero mais fazer. E a partir de hoje, eu vou ficar só com a mãe dos meus filhos. Foi essa a ideia, foi um propósito entre eu e Deus. Entendeu? Eu vou ficar só com a mãe dos meus filhos. E aí, o que é que acontece? Deus falou no meu coração, então eu quero que tu congregue. E eu sou um cara tão besta que ainda quero questionar Deus. Deus falando comigo claramente, e eu disse, mas Senhor... E ele só repetiu, congrega. Entendeu? Aí eu tracei uma rota, eu tava morando na época na casa do meu pai, lá na 30. Eu tracei uma rota, eu falei, olha, eu vou nessas igrejas aqui, vou terminar naquela que tinha lá na 30. A igreja que eu senti tal presença aqui, nem foi naquele dia, é nessa igreja que eu vou ficar. Ah, porra, bacana. Entendeu? E aí eu peguei, fui na primeira igreja no domingo. A primeira igreja saindo da casa do papai na principal era quadrangular. E aí eu saí no domingo, quando eu cheguei lá, Deus Tu me... não chegou nem as outras, tu Não, parou, foi a primeira. mano. Foi a primeira, eu ia dar a volta em todas as igrejas, né? Que eu senti... Quando eu cheguei na igreja, Deus me pegou assim na porta, olha, vem aqui. Eu tô arrepiado. Não vou nem te esperar pra segunda, vem logo pra Vem essa, aqui, né? pá. Mano, eu não me lembro de nada, o culto todinho. Teve 2 cultos lá, era um culto que começava de 18 horas e terminava às 20, e tinha o culto jovem, que começava das 20 terminava às 21.
Eu só me lembro de estar lá no altar aceitando Jesus no final do culto jovem. Momento de transe, assim. Sim, sim. Da Pode se dizer que foi um trânsito, assim, estado de nirvana, cara. Sabe, eu fiquei chapado sem Mas usar. chegaste a visitar os outros, né? Falei, não, mas Não, foi a vou primeira. tirar dúvida aqui, de repente, Não, né? não, não. Não tinha Nem como. foi eu Não visitar. tinha como. E aí, a partir dali, eu já me envolvi com jovens, já fiz parte da liderança de jovens, já comecei a me envolver com célula. Graças a Deus. Dando teu testemunho lá e Sim, tal. graças a Deus, cara, várias pessoas que eu levei para o mundo das drogas, a gente resgatou através do ministério, entendeu? E aí, como o trabalho começou, como eu era um cara que tinha vindo não tinha nada, eu recomecei minha vida do zero, dos 25 anos, o trabalho começou a me dar várias oportunidades que eu acabei ainda me voltando para o trabalho e deixando um pouco o meu ministério. Mas Deus sabe do meu coração e eu pretendo logo voltar também para o ministério. E sim, mais participativo, né? Ganhar mais pessoas, ajudar pessoas. Né? Hoje o pessoal te liga assim, pô, vem aqui Sim, dar um sim, testemunho, vem sim, aqui e tal, sim. conversar com as crianças e tal. Sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Esses grupos que vão para assim, para sistema carcerário e tal, que tem todo esse trabalho, tu acha que o pessoal é meio tipo assim, não, eu vou lá só para dizer que vão, ou tu acha mesmo que tem Cara, tem uma coisa, porque o tempo todo eles estão lá, o tempo todo. sim. Porque a gente sabe de projeto que funciona Sim. realmente, sabe que projeto, né? Sim, certo tem muita gente que vai no impulso dali de estar no meio do pessoal, mas tem muita É. gente que leva a sério mesmo. Entendeu? Tem muito trabalho Mas tu social. acredita nesse pessoal que Sim, cara. O que acontece também muito, Júnior, é que, na verdade, Deus te revela de forma diferente para as Diferente, pessoas, né? sim. É aquilo que ele acabou de estar falando. Se tu começa a fazer muita coisa ruim, tu te afasta de Deus. Então, para ti ter uma reabilitação ali mais efetiva, acaba sendo diferente de um para um, né? Isso eu acho. Sim, caso, né? sim. Com certeza. Mas, por incrível que pareça, hoje a Bíblia diz que a seara é farta e poucos são os ceifadores, né? Mas, por incrível que pareça, Deus usa quem Ele quer, cara. Essa é a verdade. Se tu te disponibiliza para fazer o evangelho, mesmo cheio de erro, cheio de pecado, Ele vai te usar. Né? Não existe... A Bíblia diz que o mais santo dos santos peca todo dia 7 vezes. Então, como a gente falou aqui no começo, às vezes o cara tá ali na igreja, tá buscando a Deus e ele olha para a visão de quem tá na frente, de um líder ou de um pastor, e ele não consegue, ele acha, ele faz aquela fantasia na cabeça dele, que aquele cara não erra, que aquele cara não tem pecado, e quando ele comete os pecados dele, ele se afasta, porque ele acha que ele nunca vai conseguir chegar lá. E pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais tu te aproxima de Deus, mais tu vai aprender e mais as coisas vão acontecer no teu tempo. O apóstolo Paulo tem um trecho na Bíblia que diz assim: Senhor, afasta de mim esse espinho da minha carne. Muitos dizem que esse espinho na carne de Paulo era um pecado que ele tinha que era muito... Não existe pecado, pecadinho, pecado médio. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Entendeu? Mas pra gente tem alguns Tem pecados... esperto que fala assim, não, eu vou aqui, mas esse não é tão grave, né? Não. O pecado da mentira é a mesma coisa do assassinato para Deus. Não existe acepção de pecado para Deus. O que atribui valor de grau de mais Sim. importante e menos importante é a gente, Sim. né, mano? Então aí Deus falou para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Eu não quero nem tirar de ti esse pecado, a minha graça te basta. Então, às vezes, a gente se afasta de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelo nosso próprio ego, nosso próprio pensamento, entendeu? Ou até o inimigo das nossas almas também. Então, nada pode nos afastar do amor de Deus. Porra, Deus deu o filho dele para que a gente possa... Sabe qual é o significado real de Jesus? Vou te explicar. Muita gente não consegue nem entender isso. Existia uma época que para te aproximar de Deus, tu tinha que te afastar dos teus pecados. Como é que tu fazia isso? Tu ia lá, matava um animal, um cordeiro, alguma coisa, entendeu? E aí tu redimia teus pecados. Tipo, um exemplo aqui. Eu fiquei bêbado, é um pecado, né? Ou comi demais, também é pecado. Aí eu quero pedir perdão para Deus desse pecado. Eu ia lá, pegava um cordeiro, matava, sacrificava no altar e meu pecado era perdoado. Chegou uma época que o pecado era tanto pecado que mesmo que se matasse todos os bichos, o mundo não ia ser redimido dos pecados. Foi o que Deus fez. Jesus se propôs, veio como Cordeiro Santo. Então Jesus veio, certo? E não pecou, não errou. Foi o único, Léo, o único que não pecou, não errou. E como é que ele morreu? Ele morreu como um dos maiores pecadores. Naquela época, quem cometia vários pecados ruins tinha morte de cruz. Só eram pessoas... Quem é um monstro hoje em dia? Quem é?
uma pessoa que é monstruosa hoje em dia. Como assim, mano? Uma pessoa que é muito mal hoje em dia. O Osama Bin Laden foi um cara muito mal? Mal. Tá. Vamos supor, as pessoas como o Osama Bin Laden eram mortas na cruz porque eram pessoas muito más. E Jesus foi morto como um desses caras. E o que acontece com o cara que morre no pecado? Ele tem que ir pro inferno. Entendeu? E aí que veio a nossa salvação. Quando Jesus morreu, se ele morreu como pecador, ele tem que ir pro inferno. E quando alguma pessoa chega no inferno sem pecado? Quando a Bíblia diz que quando ele chegou no inferno, se resplandeceu uma luz muito grande, porque ele não tinha pecado nenhum. Não era porque ele era filho de Deus, porque quando ele veio para a terra, ele não era filho de Deus, ele era um homem comum. Sujeito a fome, sujeito a dor, sujeito a tentações, aquela vontade que tu tem quando tu vê uma mulher bonita. Ele era sujeito a Quem tudo que tem isso. essa vontade, mano? Ah, tá bom. E aí o que acontece? Ele chegou lá como um cara pecador e não tinha pecado nenhum. A Bíblia diz que quando ele chegou no inferno, ele derrotou Satanás, pegou a chave da vida de volta. E aí que está a nossa salvação. E voltou para a glória. No terceiro dia ele ressuscitou. Do inferno, direto do inferno. Muita gente não sabe disso, mas Jesus chegou no inferno, porque ele morreu como pecador, ele morreu na cruz. E chegou lá, ele derrotou Satanás e pegou a chave da vida de volta. Então, através de Jesus, hoje tu não precisa sacrificar nada. Hoje tu não precisa nem sacrificar. Tem gente que diz, vou fazer isso e aquilo outro para uma promessa. Tu não precisa de nada disso, porque quem já fez tudo isso pra gente foi Jesus. Entendeu? Mas se você for fazer e fizer com fé, faça. Entendeu? Mas aí, através de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E aí o cara vai para a igreja, chega lá, ele olha para o pastor e ele não consegue, ou para o líder que está lá na frente não consegue, ele acaba se afastando. Porque se gera aquela tese de que para te seguir a Cristo tem que ser perfeito. Se fosse isso, ele não tinha morrido por nós. Pelo contrário, a gente tem que estar ali todo o tempo buscando a Deus, errando, falhando. A Bíblia diz que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pegou a mulher do amigo dele, estava lavando roupa, ele olhou para a mulher do amigo dele, ele pegou, mandou o amigo dele para uma guerra que ele ia morrer, para ficar com a mulher do cara. Puta que pariu, mano. Amigo, você é um amigo, né? Tá entendendo? Então que sirva de exemplo para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não querem se aproximar de Deus porque acham que são imundas ou que são pecadoras demais. Não existe isso. Acho que não tem mais chance, não tem mais salvação. Deus te quer do jeito que tu és, senão ele não tinha dado o filho dele. Entendi. Vou falar em filho, assim, tu tem quantos filhos, Júnior? Tenho 2. 2 filhos. Eles estão quantos anos? Eu tenho um de 10 e um de 6. O Esse de é o mesmo período que tu tá... Não, eu tenho 12 anos limpo. Eu lembra que eu falei que eu fiz um propósito com Deus que eu ia ficar com a mulher da mãe dos meus filhos? Eu não ia ficar com mulher nenhuma. Pois eu fiquei 1 ano sem nem beijar na boca. Foi naquela época que tu orava pedindo pra Deus botar uma mulher nos caminhos? Sim. E aí eu fiquei 1 ano sem nem beijar na boca. Agora esse teu Na igreja. Teu filho de 10 anos, o moleque já entendido que essa geração aí que tá surgindo, tudo do iPhone, dos Android, tudo geração que joga tudo, né? Uhum. Ele chega a te perguntar alguma coisa, ou você chega a instruir. Como é o teu papo com eles assim? Não, ele nunca chegou ainda a perguntar alguma coisa pra mim, mas eu sempre falo. Mas de já curiosidade adiantou. dele, sim, de Porque curiosidade também dele. não é a realidade dele, ele é criança, né? E hoje ele estudou escola Porque cristã. eu digo assim, eu estudei em colégio de governo, entendeu? Uhum. Então na época que eu era pirralhinho, eu já via os moleques cheirando cola de... Eu estudei Era cola branca já, os moleques, não, porque cheira cola, é moleque doido e tal. Eu não sei o que tu andou fazendo na tua vida, mas o filho do Júlio não anda com os moleques. Não pô, tem mas- moleque cheirando cola por aí, pô. Mas a realidade é outra, Não, né? é assim. A gente tem, Varia tem muito. várias realidades, entendeu? A gente tem a galera que estuda num colégio tipo particular Granfino e tem a galera que é lá do subúrbio lá que... Mas hoje, convive boca de fumo, hoje até o pessoal do do colégio Granfino tá... Pô, e são os piores às vezes, Entendeu? não é não? Mas e aí o que acontece? Eu sempre tenho oportunidade de estar falando pra eles, entendeu? E hoje a minha relação com a minha família, que é eu, minha esposa e meus 2 filhos, é algo muito próximo. Eu deixo de fazer qualquer outro tipo de coisa se eu for para algum lugar e eles não puderem estar juntos. Isso é um conceito meu, tá? Não tô impondo isso para ninguém, mas para mim, se eu for para um lugar onde eu vejo que o meu filho não pode estar ou minha esposa não pode estar, eu não vou. Meu pai é assim, a gente chama Entendeu? ele de galinha garnizé, né? E tá com os pintinhos dele tudo debaixo da Quando asa, ele é super protetor. quando eu também. me converti e algumas coisas aconteceram, e o pessoal me convidava, pô,
tu mudou, isso, aquilo, outro. Eu mudei, cara, eu tive que mudar. A vida que eu tava Você só vivendo se não tava... afastou de ti ou não? Não, mas tinha gente que me convidava pra fazer, pra ir pra festa, fazer algum outro tipo de isso, coisa. Pois é. E aí cara, eu tive que mudar, porque da vida que eu tava vivendo não tava dando certo. Entendeu? Então eu tive que mudar, e mudei mesmo. Entendeu? E procuro mudar todo dia. Não sou hoje um cara. Como eu tô dizendo, o meu propósito de falar de Deus é pra você que você pode amar a Deus, seguir a Deus da forma como você é. Entendeu? E tem muita gente que tem esse conceito que pra te ser cristão, pra te seguir a Deus, tu tem que ser um cara carochinho, um cara todo certinho. Se tu conseguires, perfeito. Mas não adianta tu fazer essa capa. Tu tá entendendo? Não adianta tu fazer aquela capa, porque não sei o quê. Não adianta nada, porque naquela hora que tu vai estar tu e Deus ali, Deus vai falar contigo. Ele sabe que tu tá fazendo capa. E nessas horas, muita gente que se diz amigo, eles se afastam, né? Pensa que tu mudou. Tu não mudou, mano. Tu continua o mesmo. Tu só seguiu trilhar um caminho diferente, né, cara? Aí causa aquelas inimizades. Mas Não, por aí- hoje o pessoal fala muito de preconceito de cor, de gênero, mas tem preconceito também com quem é cristão, é cara. cristão, exatamente. Não com quem é cristão, é com quem não era cristão e se tornou cristão. Tem preconceito, tem muita gente que entrou na igreja pra pegar mulher, ou entrou na igreja pra roubar, ou entrou na igreja por causa disso, ou só foi pra igreja porque era... Tem gente que diz que eu só fui pra igreja porque eu era viciado. Pelo contrário, eu nem queria ir. Entendeu? Deus que me deu o caminho pra mim ir. Mas nunca foi a minha intenção em ser cristão, em ser religioso. Foi um propósito Já de Deus na tivesse minha vida. convites assim do pessoal, não, rapaz, vai pra lá, sai desse mundo, lá tu vai encontrar Jesus, lá tu vai melhorar e tal. Não, foi por tua conta mesmo. Não, foi por minha conta mesmo. Os convites que eu Que tinha tive. totalmente inverso, né? Ei, Totalmente rapaz, sai daí, diverso, volta né? pro mundo, bora fazer uma Entendeu? parada ali. Mas antes de eu ser cristão, muito antes de eu me afundar na droga, eu tinha vários convites. O pessoal convidava pra ir pra igreja, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Igreja, porra, nenhuma, né? Eu estudei numa escola católica que era muito católica, Salesiano do Trabalho, pô. Tá entendendo? Mas eu vou só te falar que eu estudei lá, acho que foi 2 anos que eu estudei lá. E tinha lá, bom dia ou boa tarde, que a gente falava que era tipo como se fosse uma missa. Entendeu? Mas, cara, parece que eu nem tava ali. A mente tá em outro lugar, só o corpo tá lá. Exatamente. Entendeu? Aí hoje, graças a Deus, eu tive que passar por tudo isso para me ter minha experiência com Deus. E depois que eu tive aquela, que eu fui orar e não assisti a presença de Deus, eu fiz o propósito com Deus, que eu só ia ficar com a mãe dos meus filhos. Aí um cara que tinha uma vida sexual ativa, né? Aí fiquei um ano, cara, sem nem beijar na boca. Aí eu conheci minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu vi ela ministrando, ela é do Ministério de Louvor, eu vi ela ministrando na dança, lá na frente, na igreja. Cara, eu me apaixonei. Você que ia falar, porra, eu quero ser igual ela, dançarina Não. também, não? O Léo, com certeza. Eu e a Lili, a gente estudou junto, pô. Sexta série no Disneylandia. Ó. Do irmão dela. Eles são gêmeos? Eu não sei. Não, ele é mais velho que Por ela. que ele tá fazendo a mesma série do que ela? Tá, velho, já tinha É que nem reprovado. tu, ele tinha reprovado Verdade. 7 vezes a 7ª série lá. E aí, eu olhei e me apaixonei, cara, por ela. Foi impressionante, assim, como eu nunca tive gostado de mulher nenhuma. Aí deixa eu te contar. Aí eu peguei e fui pra célula. Dia de sexta-feira eu tinha uma célula. E lá na célula eu comecei a olhar pra uma menina e também comecei a gostar de uma outra menina. Aí eu falei, pronto. Tá errado, né, mano? Não posso gostar de 2 mulheres ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, pô, isso não é de Deus, cara. Né? E quando tu tá... Mas na Bíblia, no tempo atrás, o cara casava com 3, 4, Outro 5 já mulheres. pensou, Será que isso não era ali uma influência mano. divina e tu não sabe até hoje? Davi tinha 1000 mulheres, mano. 1000, mano! 1000, mano. E aí o senhor não podia ficar com 2. 1000, mas porque naquela época o cara tinha que procriar. E quando Deus falou, já chega, já tá povoado o mundo, não precisa mais, é só um pra cada Tem gente um. que tá seguindo esse rumo aí, né? Mas termine aí, mano. Como foi? E aí eu peguei e me apaixonei por a da igreja e a da célula. E agora? Pô, mano, tava tudo errado. Aí eu não posso gostar de 2 mulheres. Aí deixa eu te contar. Porque a minha mulher, que ela tá ministrando, ela usa maquiagem, ela faz o Sim. penteado. Aí eu descobri que aqui ministrava e a da célula era a mesma pessoa. Olhão. Eu achava que eram 2 pessoas diferentes, mas na verdade era a mesma pessoa. Parece brincadeira, né? Pois Outra é. coisa assim parece que é brincadeira, mas é de fato. Ela ministrando é completamente dela a paisana, assim, vamos dizer. E aí eu falei, é ela. Ô, sorte, Quando eu né? descobri que era ela, eu Ô, falei, glória. é ela. Aí eu corri dentro, mano. Corri dentro mesmo. Falei, olha, tô orando por ti e tal. Aí ela, pô, ela ainda me botou no banho-maria ainda. Fiquei mais ou menos 1 mês e meio ainda cozinhando ali e nada, meu irmão.
Meu pai que diz que não tem mulher difícil, tem mulher mal cantada, né? Aí ela pegou e viajou nas férias de julho pra. Não sei qual foi a praia, Juruteu, eu acho, Udual, não sei. Rapaz, quando ela voltou de lá, veio já decidida pra ficar comigo. Aí a gente ficou. Só, como eu falei do preconceito pra vocês, quando a gente começou a ficar, ex-dependente químico, acabar de vir no centro, todo mundo, pá, isso é questão de tempo dele voltar a usar droga, questão de tempo dele sai pessoal fora. mesmo da igreja acabava alfinetando o senhor. Mano, mas o pessoal da igreja Tem não tinha que mais- apoiar e incentivar e tá junto com tem Deus, gente- mano. É esse que é o problema. As pessoas da igreja são as mesmas pessoas de fora da igreja. É a utopia que as pessoas têm na cabeça que pessoas que estão na igreja são diferentes. Somos pessoas normais, como qualquer outra, sujeitivas às mesmas falhas, aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Entendeu? Tecnicamente não deveria, mas somos iguais. Entendeu? Tecnicamente, por estar na presença de Deus, estar conhecendo mais a Deus, não deveria, mas somos sujeitos às mesmas falhas, os mesmos erros. Tá entendendo? Tu viu como o negócio fica diferente? Mas não são pessoas da igreja? Não é porque são pessoas da igreja que são pessoas diferentes Não das vão outras. cometer erros, pecados Tem também, as né? mesmas falhas, os mesmos erros. É por isso que a igreja precisa dessas pessoas para estar lá dentro, justamente para ser tratadas. E aí, ela me deixou umas 4 vezes, mano. Em questão de 2 meses namorando, ela terminou comigo umas 4 vezes. Culpa tua. Pessoal. E Júnior, agora tem um pessoal aqui, o André, né, tá dizendo aqui que tem muita satisfação, né, de ter testemunhado esse teu progresso aí. Um abraço, tua André. salvação. Mandando um abraço aí pro André. A Lúcia, depoimento lindo, Deus seja louvado. Lúcia Helena, mandou aqui um abraço pra ti. O Ivanildo Sebastião. O mais importante é ter fé e força de vontade de cada um, né? Isso aí é muito importante, cara. Não adianta tu, vou lá, vou ver o que que dá, e já não ir acreditando, né? Uhum. Então, a Eliane, pois mandou aqui, pai, estamos aqui na igreja, olha. Você é um presente de Deus, te amo, olha. Tá vendo só? E Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa, até os teus 25 anos, Uhum. até os teus 25 anos, tu chegaste a trabalhar nessa parte, assim, o pessoal sabia da tua vida, ou tu nunca abriu, tiveste problema em arranjar emprego. Tu chegou a trabalhar, como era, Júnior? Tu tava Não. trabalhando nessa época das drogas, tu trabalhava, Não, sim, mas sim. teve uma hora que teve uma Sim. época que ficou muito brabo e tu É. trabalhava. Não, eu sempre trabalhei, só que teve uma época que Acabou, declinou. tipo, Depois de 4 meses que tu É, passou fora, sim. e aí? Não, mas tu tá falando logo quando eu vim do centro ou antes de ir pro centro? Antes de ir pro centro. Não, cara, aí o que aconteceu? Quando eu tava declinando, eu não tava mais trabalhando em lugar nenhum. Entendeu? Não queria mais. Eu só fazia os meus serviços na área de informática, no boom do cyber e locadora, eu fazia manutenção em videogame, computador, entendeu? E aí eu fazia mais isso, o cara queria montar um cyber, eu ia, ajudava lá, montava, entendeu? Tinha um cyber também meu, tive uma locadora de videogame, entendeu? Só que aí é como eu tô falando, chega uma hora que tu não quer mais trabalhar, tu não quer nem tomar banho, cara, nem escovar dente. As drogas são acabam Sim, sendo mais sim. fortes do que a... É engraçado, quando tu começa no mundo das drogas, tu tá ali uma galera, pá. Uma galera contigo, pá. Quando tu tá mesmo doente, só tá tu e a droga ali no quarto escuro. Entendeu? Só tá tu e a droga ali naquele quarto escuro. Entendeu? É a ilusão de quem usa a droga como paliativo, como diversão. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, e é triste. Entendeu? Qual foi a pergunta que o André fez? Ele comentou que Ah, ele pra só ele foi um comentou. prazer participar contigo nesse momento aí da tua revelação com Deus. desde o Sim, início. não, ele me ajudou bastante, muito mesmo. Eu acho que hoje ele não tem nem conta do tanto que ele, Rapaz, que ele me ajudou. Se eu fosse tu, eu comprava esse radinho e guardava lá na tua estante. Esse radinho foi o que, né? Erradinho, mano. O que ele botou lá pra Ele escutar, emprestou que tinha pra um me CD escutar. lá dentro. Esse Uhum. radinho foi milagroso, É, né? não. Não, é sempre bom, cara, a gente tá na nossa casa, botar um louvor pra tocar, sabe? Tem alguns louvores mesmo que Deus fala com a gente, sabe? Só da gente fechar o olho, respirar fundo, Deus ali fala com a gente, usa, né? E aí a gente tem que ter essa ideia de que pessoas são falhas, pessoas têm os seus erros, mas que Deus nunca vai falhar com a gente. E Júnior, tu tava falando aí de louvores e tal. Agora sim, a gente. E falou de marketing também, mais um pouquinho no início, né? Rapaz, esses louvores que tem agora a versão de reggae, de rock, de forró, não interessa. É louvor, serve pra mesma coisa, todo mundo curte. Se tu fizer pra Deus, mano, até como é o treme lá, se for pra Deus que tu fizer,
Você já É viu, a né? questão Porque do tem propósito. É a questão do tem propósito. sertanejo, tem... Porque tem gente, eu conheço pessoas que não são nem cristãs e tem caráter e personalidade que Deus admira. E quando Jesus subiu na cruz, ele não foi por mim nem por ti, foi por todos. Entendeu? É a gente que tem essa ideia de estar. É congregação que fala, Aham, Júnior. é. Lá não tem essa pegada assim, não. Porque essa é de outra igreja, né? Lá tem esse negócio? O quê? Eles transformarem louvor em... Tem, lá tem sim, É lá tem também sim. que tem isso. Tem também, tem a banda lá, tem igrejas que não tem banda, né? Não tem. Não, porque tem igreja que amigos, tem a bandinha, tem tudo, mas eles cantam só as músicas de louvor. Lá na tua igreja eles têm esse trabalho também de fazer um forrozinho. Mas tem, gospel. tem o louvor, tem forró, tem vários tipos, tem rap. Eu gosto muito do Apocalipse 16. Mas quem canta isso lá é mais os jovens. Tu quer que eu te diga? Quem canta isso lá, Júnior, é mais os jovens. O pastorzão mesmo, ele Não, precisa não, dar é uma- os jovens, é uma banda Ele e tem tal. um de Sim, tipo e sim, tal, sim. papá. É, ensaiam, O pessoal mais velho e tal, o os, pastor. ele os é maiores uma- músicos, os maiores músicos que já existiram saíram da igreja. Banda, assim, O Elvis, Rodolfo, Elvis, Rodolfo. já vou chegar nesse ponto. Não, eu O sei que você quer Elvis, falar do Rodolfo. o Elvis, a Emily House, falecida também, começou na igreja, né? O Rodolfo, lembra? Tu lembra? Mano, o Rodolfo, mano, aquele depoimento dele lá é fodástico, mano. Muito top, mano. A gente conversou lá no Mas deixa eu te Facebook, rolou até contar uma uma. tretinha Deixa lá, eu né, te contar uma, mano. Deixa eu te contar uma. Tu lembra do nosso show do Raimundos que a gente foi lá no iate, mano? Lembro. Aquilo foi loucura, não foi, mano? Cara, a gente era muito fã do Raimundos, muito fã do Raimundos. Raimundo revolucionou. Foi uma lá. loucura pra gente conseguir comprar ingresso, cara, naquela época, porque os caras não trabalhavam. E aí tinha que ir todo mundo da galera, naquela época a gente andava de skate e patins, né? E aí a gente conseguiu ir uma galera pra esse show. Cara, isso foi uma coisa de outro mundo. Foi um show muito louco, cara. A gente ia lá pra trás espremer a camisa, lembra, Léo? De suor, cara. Aí foi um showzaço. Aí o Raimundo estava no auge, a gente tinha acabado de vir do Eu show. era muito fã do Raimundo. Eu tinha uns 3, 4 CDs, rapaz, eu não aguentava mais escutar. De quem? Esse cara, minha Aí irmã, quando a gente chegou, do Raimundo. a gente chegou do show mais ou menos um mês e meio depois, a banda acabou. Puta, O Rodolfo entrou na igreja. Meu amigo, eu entrei numa bad vibe. Eu xingava esse cara. Eu falava mal dele. Esse cara tá doido, quer roubar lá na igreja. Eu tinha essa ideia, que a igreja o cara só ia pra roubar, né? E aí, passou-se que uns 15 anos depois, eu vou pro primeiro congresso jovem aqui em Belém, que teve Congresso Jovem Quadrangular. Quando eu chego, quem é que tá lá? quem tá lá? O Rodolfo. E eu já tinha contado essa história pro meu pastor Paulo Benço, do Raimundo, do Rodolfo. Aí o Rodolfo terminou o show, o pastor Paulo agora pede perdão pra ele. Me levou lá pra falar com ele, eu olhei pra cara desse cara. Falei, cara, Deus é maravilhoso. Fazer eu gostar de ti é lá e agora. E ele deu o testemunho dele lá, eu já vi o testemunho dele. Cara, eu só chorava, mano. Abracei ele. Deus transforma as vidas. Mas tem pessoas, muita cara. gente que até Bastante reclama, permitido. tem muita gente que até reclama dessas bandas, né? Dizendo assim, pô, o cara ganha o sucesso, acho que ele comete tanto pecado, aí chegou lá em cima, pô, agora eu vou virar evangélico, vou tocar música gospel. Aí, Não, geralmente eles vão, aí quando eles começam a descer, que eles estão lá embaixo, e eles vão pro segmento gospel. O Raimundo foi ao contrário, ele chegou no top lá com a mulher de fase, ele desistiu. Não, mano, eles estavam no auge Ele da tava no carreira, auge. pô. Pois é, no top. Como é quando ele o chegou. Digão? Mulher de fase, Digão, né? é. Digão? É. Que é o do Raimundo Sim, também. sim. Eles brigaram, ficaram Sim. putos, é por quê? Porque eles estavam no auge. No mano, auge, quando pô, eles saíram. ele não levou a tendência. A tendência é o cara chega lá em cima, quando ele tá caindo, que ele tá lá embaixo, aí ele vai pro segmento gospel, é isso que ele quis dizer. Já o Raimundos não, eles estavam no auge. Eles eram foda, mano. Quando eles largaram, ele tava no auge. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente deve viver a vida muito nesse propósito, né? De estar sabendo o que faz bem. A Bíblia diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Entendeu? Então tem coisas que pra ti é ótimo, maravilhoso, mas pra mim não é. Entendeu? e Júnior, outra pergunta aí que, tipo assim, eu tô tirando umas perguntas, umas situações que eu vi na minha família, entendeu? Entre amigos e tal. Rapaz, a gente tinha um amigo aí que ele era moleque doido. Não vou dizer que vocês eram também, mas pelo que eu tô Mas ele era aprendendo bem- com essa amizade, Moleque doido, ele era moleque doido de beber, fumar, sair pra gandar, carnaval era com ele, fantasiar de mulher. Era o primo assim que a gente tava seguindo o caminho dele, né? Agora que esse moleque é descolado, né? E aí, de repente, ele conheceu uma pequena, pô, não, virou evangélico. Né? Independente de religião, assim, de ser evangélico, de católico, então, mas, pô, ele virou evangélico. Aí, ele ia pra Mosqueiro com a gente, aí se trancava no quarto, carnavalzão, a gente lá embaixo, fantasiado de mulher,
cagada e tal. Todo mundo brincando, somzão alto e ficar lá em cima. Não, não posso, não quero, não devo. E tal, aí de repente, pô, no outro, sei lá, daqui a uns 3 meses, ele, não, conheci uma outra igreja, agora já posso tomar umazinha aqui, né? Não faz mal, aprendi lá que, pô, papai do céu, né, quer ver a gente feliz e tal. Aí na outra, por mais 3 meses, sei lá, outro carnaval, aí já tá o moleque doido de novo. Não, mas continua sendo evangélico, mas todo respeito a Deus, tudo aí, fazer as orações dele, encontrou uma pessoa bacana, tá vivendo com ela até hoje. Mas assim, o que a gente entendeu com isso aí? Que independente da pregação que a religião vai te dar, Deus quer te ver feliz, pô, né? E não quer que, vou seguir essa linha, essa doutrina, porque aqui eu vou ser mais puro que o Léo. E ele, ó, vai ter que penar, já tô aqui Não, mas pegando aí o caminho recorre no que o Júnior falou, porra. Às vezes o cara que nem vai na igreja, né, tem um caráter, tem um comportamento bem melhor do que o cara que vai. pô. Que é isso, tu pode tomar uma cervejinha, tu pode beber um vinhozinho e tal, porra, o que tu não pode é os excessos, fazer merda e cagar com a vida dos outros. Não é isso, Júnior? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Pois é, rapaz, eu sempre falo isso pra mim, porque eu não bebo, né? Mas eu sempre falo isso pra minha mãe. Eu falei, pô, mãe, pra continuar a festa, transformar água em vinho, pô, né? Pra tá todo mundo feliz ali, todo mundo brincando, sorridente e tal. Caralho, mano, é isso mesmo, mano. Jesus bebia vinho, bacana, mano. E aí, porra, o cara. Tem religioso que é muito, né, muito ditador, assim, mano. Que diz que não pode, Ele tem a verdade dele acima da de Deus, mano. Isso é dogma da igreja, o estigma da igreja. Existem dogmas e estigmas de igreja. Mas na realidade, na Bíblia não diz que em nenhum momento você não pode beber. Mas lá diz que todas as coisas são isso, mas nem todas lhe convém. Eu vou estar por aí bebendo, Léo? Eu não posso. Não de nada. Não, eu não posso, sou doente. Eu vou estar num lugar bebendo lá. Eu vou sair de lá, vou direto pra boca. Eu não posso, eu tenho a ciência disso. Tem gente que o álcool faz um mal desgraçado pra vida dele, mas ele não se toca. Pra esse cara, é proibido. Pra ele, entendeu? A bebida. Mas pro cara que bebe e tá na casa dele com a esposa dele, toma um vinho, assiste um filme, né? Tá os dois lá, não tem problema algum. Mas para certas pessoas não pode, não deve. Mas é cada um. Sabe? O grande problema que acontece na igreja também é isso. Por exemplo, o irmão chega na igreja, ou a irmã chega na igreja com a sainha, com não sei o quê. Aí o pessoal fica falando, o pessoal vai olhar, olha, vai pra igreja com essa roupa e tal, não sei o que tem mais lá. A Bíblia diz, que não importa o que você faça, quem convence a gente é o Espírito Santo. Cara, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai chegar pra ti e vai dizer assim, cara, isso não é mais pra ti. Ou isso ainda é pra ti. Tá entendendo? Deus se revela de maneira diferente pra cada um. Não é eu que vou chegar pra ti e vou dizer pra ti, cara, para de beber. Porque o que mais tem no mundo é esses juízes, né? Então esse é que é o problema. Pelo contrário, cara, a melhor forma de tu tá falando do amor de Deus é a pessoa olhando pra tua vida. Sabe? Se tu olhar pra minha vida e da minha vida tu tirar algo pra tua, é isso. Eu não vou chegar pra ti, pô, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Não existe isso. Nem Jesus não fez isso. Ele falou, quem quiser me acompanhe, né? Larga Não tudo e obrigou vem. ninguém. Tá entendendo? A gente não pode estar rotulando, nem falando disso. O Léo falou do negócio do trabalho. O Léo tem algo hoje que no mercado é raríssimo. É criatividade. É um cara muito criativo, é um cara muito inteligente, entendeu? E é isso que eu digo muito hoje em dia. A gente tem uma cultura de pegar o cara, tá estudando, tá lá na faculdade, olha, vê logo um concurso para te fazer. A gente até entrou nisso, não foi? Vai falar um concurso para fazer. Aí eu te pergunto, quantos caras que podiam estar na iniciativa privada hoje, empreendendo, fazendo muito mais dinheiro pro país, estão presos, amarrados atrás de uma mesa de uma repartição pública? Porque a gente não tem cultura, porque o pessoal diz, olha, é melhor tu fazer um concurso público, que tu lá tem estabilidade. Ele podia estar montando uma startup, fazendo alguma coisa, ganhando milhões, dando emprego para milhares de pessoas, mas não, ele tá ali. Mas, cultura, não, né? Que é ruim, gente, não tô falando que é ruim tu ser funcionário público, nem que... Não, tudo bem que quem tem a vocação para fazer, mas a gente tem empurrado pessoas que têm um talento para estar na iniciativa privada, para estar sendo um Steve Jobs, um Bill Gates da vida. No Brasil não tem essa cultura do empreendedorismo. E é difícil, eu sou empreendedor. A cultura justamente é essa, olha, estuda, faz um concurso público para ganhar estabilidade, para ter uma coisa lá na frente. A cultura já é bem antiga disso aí. Pois é. Tem mudado essa realidade, Júnior, mas ainda tem muito mas disso é pouco, Léo. É pouco. Tu tá entendendo? E aí, quando tu ainda tem essa, a galera ainda te coloca para trás, ainda fala não sei o que tem mais lá.
Porque é difícil, mas não é impossível. Eu tenho um primo meu que hoje ele trabalha, ele tá na Malásia. Tá bem, graças a Deus, de vida, ele. E eu tava conversando com ele pelo WhatsApp e ele disse, cara, aqui é a terra onde mais tem bilionário. Não tem nem carro na rua. Eles andam de serviço público. Não tem nem carro, só tem bilionário lá. Entendeu? E aí ele falou, cara, tu é empresário no Brasil? Eu falei, pô, primo, eu sou 10 anos que eu sou empresário no Brasil. Eu tenho 2 empresas. Aí ele disse, tu és um herói. Ele falou pra mim, ainda te digo mais. Se tu sair daí do Brasil e vier pra cá pra Europa, tu te destaca. Porque aqui é muito mais fácil do que aí. Entendeu? É por isso que eu tô te dizendo, a gente tem, o brasileiro, ele tem o talento, ele tem a personalidade de quando ele faz as coisas, ele faz bem feito e faz grande. A gente é referência mundial no agronegócio. A gente produz um frango em 40 dias. Os nossos bois em 2 anos já dá pra bater. A nossa soja, os nossos produtos são todas referências mundiais em tecnologia. Só que a gente se limita a isso. Ou seja, o agronegócio é pequeno, mas nós somos referência. Agora, tu imagina se a gente difundisse a nossa tecnologia e abrangesse as pessoas a serem visionárias e empreendedores, a gente não tava na situação que a gente tá, cara. Entendeu? Aí a gente tá com várias empresas públicas lá, com gente que tem talento e capacidade para estar empreendendo e não estão na iniciativa pública, não estão na iniciativa privada. Essa é a realidade de todo ser Uma humano. coisa assim que eu digo, cara, empreender não é fácil, é difícil, ainda mais no Brasil, né? Mas assim, e muita gente assim que tem essa cabeça assim pra baixo, né? Tem dificuldade em lidar com isso. Por exemplo, a maioria das coisas que tu vê é funcionário falando mal de patrão, né? Dizendo, porque é carniceiro, porque o patrão não é legal, não sei o quê. Cara, a gente começou do zero, né? Tu não é milionário, a gente não tem esse dinheiro, então, mas querendo ou não, a gente consegue manter nossa vida, né, paga as contas, leva o moleque atrasa pra outras passear. ali. Não, beleza, né? Mas na nossa verdade, realidade, quantos conseguiram o que a gente conseguiu hoje, Júnior? Né? Então a gente tem que pautar e ter esse norte. Né? Da nossa realidade lá, quantos conseguiram ter alguma coisinha? Não é se vangloriando, não é nada, é aquilo que eu lhe falei. A gente acabou pegando caminhos diferentes, tomou atitudes diferentes que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, né? Tem gente lá que seguiu o mesmo caminho e vai levando. A gente não sabe até onde vai dar, mas cada um sabe de si. Eu digo assim, o que leva o cara nessa mentalidade de achar que patrão é malvadão, que o patrão não quer o bem do funcionário, né, cara? Porra, bota nas tuas costas o peso que é ter uma responsabilidade de ter lá tantos funcionários, de lidar com o cliente. E tu tem um mês ruim, não conseguir pagar eles. De tu não ter... Começa da dificuldade de tu abrir uma empresa. Um carro dar um prego e tu ficar preocupado em não entregar um serviço e aquilo ali dar uma cagada e tu ter que reincidir contrato e ter que pagar multa rescisória. Os caras não têm essa noção. Eles acham assim, tô fazendo isso assim, é pouquinho, não sei o que, podia estar ganhando mais, não sei o que. Mano, hoje em dia a realidade do trabalho mudou. O que é que a pessoa tem que fazer hoje em dia, mano? Tu tem que focar em ou estudar ou focar em trabalhar muito, mano. Se tu conseguir conciliar trabalho e estudo, tu vai te dar bem. Mas se tu conseguir também focar só em trabalho, tu também vai te dar muito bem. E se tu conseguir focar só em estudo, também vai te dar muito bem. O que não pode é tu não querer nenhum dos dois. Tu não quer trabalhar, tu não quer estudar, não vai dar nada. Tava falando pro Gil no nosso primeiro aqui piloto que a gente tá falando, que hoje em dia eu tenho visto assim a crescente de gente que não tem estudo, mano, e tá ficando milionário, mano. Seja com o YouTube, seja com um empreendimento que abriu por ver um canal no YouTube, por exemplo, de culinária, montou um negócio, montou um restaurante, hoje tá mandando bem. Hoje em dia tu disse, eu tenho estudo superior. Isso não é ruim pra nada. Mas é exatamente o que eu tô te falando, Léo. Agora tu imagina, se pessoas que não estudaram e estão conseguindo ficar milionários, agora tu imagina esses caras que são safo e estão lá no serviço público. Esses caras que são muito inteligentes. É exatamente isso que eu tô te falando. Tu imagina esses caras que são inteligentes pra caramba, porque estudaram, porque passam em primeiro lugar no concurso. Tu imagina um cara desse na iniciativa privada. A gente já tá brigando pra contratar gente porque não ia ter vaga. Porque esses caras são inteligentes. Esses caras estão se perdendo atrás de uma mesa de uma repartição pública e estão lá aborrecidos, estressados, tratando os outros mal. Não tô generalizando, mas é sabe por que eles acabam tratando o pessoal mal? É por causa assim. Tu acaba querendo ou não, tu ganha fixo. Vamos supor, tu é um concursado, tu ganha 10 mil por mês. 10 mil não é uma grana bacana? Mas tu ganhando 10 mil todo mês, tu acaba tendo um custo de vida mais alto. Tu quer comprar um apartamento lá na Doca, tu quer comprar um carro bacana. Então esses 10 mil, ele reduz. Né? E aí tu vai ganhar 10 mil pro resto da vida. E o cara que trabalha por iniciativa própria, um empresário, mano, é renda variável.
No início ele vai se pegar umas lascadas bacanas, que ele sabe como é que é. Mas Sim, depois sim. que ele conseguir o público dele, os clientes dele, conseguir manter o negócio direitinho, ele vai ganhar muito mais do que isso. Então, ele nunca vai ficar insatisfeito, porque como ele depende daquilo para ganhar mais, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. E o cara que é iniciativa pública, não adianta ele trabalhar mais ou trabalhar menos, o dinheiro dele tá lá fixo. Cara, E isso dá uma de motivação. eu vou te falar uma coisa bem sincera. O segmento de serviço é chato de falar, mas onde a gente vive aqui, todos os serviços, cara, 90% são péssimos. A qualidade de atendimento em lojas, lanchonetes, no meu ramo de Atendimento telecom, ruim, né? é muito ruim, cara. Sabe por quê? Porque o cara não ganha participação dos lucros, o cara não ganha por hora, ele tem ali toda... Cara, não tô aqui falando não, tô achando, é só meu ponto de vista. O cara tá ali com o salário dele fixo, o cara tá lá com os seguros dele garantido, tá com tudo certinho, ele não tá nem aí, tá entendendo? E eu tenho a seguinte visão, que se o cara tivesse ali na bomba de gasolina ganhando, sei lá, tantos centavos por cada litro de gasolina que ele abastece, eu te juro que Ele ia quando tu- abastecer muito mais com caro. certeza. Tu ia chegar lá pra botar 10 reais, tu tá com 12, tu tá com 15 reais. Aí o cara vai, 10 reais de gasolina, bora botar logo 15 aqui, doutor, que aí o senhor não vai ter que parar depois de outro posto. Eu duvido se não ia funcionar assim. Todo mundo ia sair ganhando mais, sabe? O cara ganhar por produção, ganhar por hora de trabalho. Aí tu vai dizer, tu quer escravizar o povo? Não, mano, a gente precisa. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa fazer a economia girar, vendendo serviço, com tudo. O cara não é contratado para estar ali, cumprir hora e fazer o trabalho dele. Não, o cara é contratado para dar lucro e a empresa dá o suporte para ele. Essa é a realidade. Tem muita empresa também que não dá o mínimo de suporte, sabe? E aí o que acontece? Se a gente tivesse isso, o nosso atendimento seria bem melhor. Cara, eu tomei um susto. O Israel foi jogar em dezembro do ano passado, lá em Fortaleza. Ele foi jogar o Norte e Nordeste, meu filho. E aí a gente chegou no shopping lá e ele já ia ter um jogo. Ele ia jogar, se não me engano, 3 horas da tarde. E a gente chegou 11h30 no shopping pra comer, dar o tempo de fazer gestão e ir pro jogo. A gente chegou 11h30. Meu amigo, o shopping tava socado de gente. A gente parou, passei numa lanchonete assim, olhei. Cara, era muita gente mesmo. Aí o cara, ô senhor. Aí eu digo, não, mas tem muita gente, né? Vai demorar. Ele, não. Ele é criança, ele aqui é prioridade. Ele veio, não, sente aqui. Aí eu falei, esse bicho vai me enrolar, vai demorar que só. Meu amigo, em 5 minutos a comida tava na nossa mesa. Eu fiquei espantado. Eu falei, tem alguma pegadinha aqui. Ou ele vai me cobrar R$ 1.000, né? vai ser alguma coisa desse tipo. A gente comeu, paguei. Ele pegou lá o dinheiro, paguei. Ele falou, muito obrigado, vou te sempre. Eu fiquei aterrorizado com o atendimento. Foi excelente, foi rápido, foi muito bom. Aqui, tu vai comer numa lanchonete de nome aqui, tu vai... Cara, eu não entendo. Eu posso falar o nome da empresa aqui? Pode? Não tem problema? Não vamos ser processados? Eu acho um absurdo o cara ir num Roxy Bar da vida e esperar lá fora. Eu não gosto de esperar nem posto de gasolina. Se eu ver que a fila tá muito grande, eu vou me embora. Interromper, junto, mas aí o que acontece? Isso aqui é Belém do Pará, mano. Aqui em Belém do Pará parece que a pessoa gosta de fila, mano. Tu vê esses barzinhos da vida aí, o cara tem maior prazer em botar bar no meio da rua, da calçada, pra tomar uma, pra se aparecer, porque acha bacana. Aí não é mais a questão do de Roxy Bar, eu acho que é a questão da cultura aqui do paraense, que é Cara, eu vou te falar uma coisa. O cara ficar numa fila esperando pra pagar pra comer... Não, eu não consigo entender. Não, mas eu digo assim, Esses atendimentos. o cara não se importa, porque aqui é Belém, a galera gosta. Olha, eu vou entrar no Roxy, eu tô esperando igual que o pessoal passe e veja eles lá sentados na olha, comendo ó. Tu diz? Mas se for em outro lugar, a galera não curte fila Tu acha que o cara vai fazer tudo isso só pra dar like? Faz, mano, faz. Bate aí, foto gosta lá de na aparecer, frente, faz mano. check-in. Tem. Vamos falar de Roxy Bar em outro lugar. Vamos falar no Madeira, no São Paulo. É tudo bem, mano. Os caras lá não curtem essa pauta rola. Mas aqui em Belém é mais isso mesmo, Júnior. A galera gosta de se aparecer e Eu tal. fui mano. uma vez lá, aí o cara chegou lá e disse, olha, tem que ficar na fila aqui. Eu falei, obrigado, boa noite. Não, não rola, mano. Cara, se eu vou no É posto de absurdo. gasolina, eu tô te falando, eu vou no posto de gasolina, o cara demora a vir me atender, eu vou me embora. Eu vou me embora. Porque hoje em dia também a vida tá otimizada. A gente não quer perder Os tempo, atendentes, coisinha os assim, atendentes, olha, é questão de emprego aí que a gente tá comentando. Porra, às vezes o cara cega, tá perigando, mandando currículo, não, tem que trabalhar, meu Deus, tá chegando conta, tô me endividando e tal. Pô, ele conseguiu emprego. Aí ele tô empolgado. Aí, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí quarto mês ele já vai. Não, deixa aí, amanhã eu faço. Aí no quinto mês ele fala, não, nem vou fazer de manhã, deixa semana que vem. Aí o cara vai, sabe, vai desacelerando aquele negócio.
Aí, porra, às vezes tu vai chegar lá com o atendente, olha, por favor, você tem número dessa sandália, aquele sapato que... Não, não tem não. Às vezes tem, não quer trabalhar, pô, entendeu? Aí eu fico pensando assim, porra, essa desmotivação aí do cara, né? A gente não mas aí não é compra... culpa da empresa, mano. Isso Não, a é gente não, culpa não, mas é o que eu tô falando é do, indivíduo, é né, mano? do atendente. Ó, a pessoa reclama porque não tem trabalho. E quando arranja trabalho, não trabalha, não quer trabalhar, porra. Tá entendendo? Aí eu fico pensando, porra, e aí, cara? O que é que tu queres pra tua vida? Cara, eu queria tipo, entender, olha, cara. tipo lá na lanchonete. Todas as lojas que eu trabalhei, todos os lugares que eu trabalhei, o pessoal me chamava de puxa-saco. Sempre. Ah, puxa-saco. Eu entendia na minha cabeça da seguinte forma, que se eu posso fazer, eu faço. É uma mentalidade minha. Eu trabalhei numa loja de informática, e aí eu era gerente lá. E aí, na segunda semana que eu tava trabalhando lá, eu queria dar uma reformulada na loja. E aí eu queria dar uma lavada na loja, limpar as coisas, jogar uns papel no chão. E aí eu peguei e chamei os vendedores, né? E falei, pô, tô querendo fazer no final de semana, eu vou pedir pro patrão para ele baixar os preços pra gente fazer uma oferta esse final de semana para todo mundo vender bem e ganhar uma comissão boa. Essa era a minha ideia, tá? Era fazer um bem bolado na loja para chamar a atenção, que era numa feira, loja. Uma queima lá. Isso, para que pudesse chamar atenção para fazer uma venda. E eu não tava nem preocupado na minha comissão, eu tava preocupado na comissão dos vendedores. Também na minha, lógico, né? Lógico. E aí eu chamei alguns vendedores. Pô, Jogou os cornos? os vendedores. Falei, vocês podem me ajudar e tal? Eu tô querendo lavar a loja. Piso para ficar brilhando, pra gente fazer um negócio. E limpar e a gente fazer uma arrumação, mudar umas coisas daqui pra lá. Meu amigo, parece que eu tava dando um tapa na cara deles. Um ou dois pegou esse pronunciou. Não, tô dentro. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma carne, a gente vai fazer um churrasco e a gente vai limpar a loja. Só pra quem puder, não Mano, tava. sempre teve essas iniciativas, esses papos assim bacanas, mano. Aham. Eu lembro disso. Aí que É obrigado, né? Não é ninguém mas obrigado. o pessoal não quer, mano, mas a galera não tem interesse. E aí é isso que eu tô te falando. Muitos vieram, se emburraram. Aí que tá a perseverança. Aí foi 2 ou 3 só que ficou. A gente pegou, lavou a loja todinha na sexta-feira. No sábado a gente jogou uns papel picado. Mas aí a galera não veio trabalhar também pra se aproveitar, só não queria fazer ou não? Não, eles vieram trabalhar no sábado, mas na limpeza, quando fechou a loja na sexta-feira, foram tudo embora. Ficou eu e mais 3. A gente deu uma limpada, limpamos, arrumamos, fizemos assim, só televisão, só jogo de um lado. Na época do boom do celular, do MP3, MP4 da vida, fizemos muito bonitinho lá. Aí jogamos papel picado. Meu amigo, parece que tava inaugurando a loja no outro dia. Socou a loja. Mas eles não se aproveitaram disso? Sim, aí deixa estar. Aí vendemos, tal, tudinho. Na outro mês eu fiz a mesma coisa. Aí todo mundo já quis participar. Quem vem? Aí eu venho. É Não o sei o que famoso tem São mais. Tomé, né? É. Tu acredita vendo. Pois é, Bora ver se cara. vai São dar coisas certo, pô. simples. São coisas simples. Se cada um fizer, a gente melhora. Aí a gente fica querendo depender do outro para poder fazer alguma coisa. Esse é o problema. O problema é o sabia, pessoal que depende e o pessoal que tem iniciativa, a galera não acredita. Mas, ei, Puxa saco. Aí eu comecei a trabalhar como vendedor lá na Malu. Trabalhei com Não, mas antes tu sempre trabalhou, mano. Sim, aí fui promovido. Puxa saco. Porque não sei o quê. Aí, cara, Desolhão da se eu tô aqui pra dar lucro pra empresa, eu tenho que dar lucro, cara. Se eu não quiser mais dar lucro pra empresa, eu vou procurar o que eu vou fazer. É que nem quem quer ganhar mais, aí faz greve. Pô, quando tu entrou lá, tu não sabia que tu vai ganhar aquilo? Por que tu tá fazendo greve agora? Procura outra Então coisa. faz outra coisa. Tá entendendo? Faz outra coisa. Mas não, fazer O cara greve. entra na empresa, ganha X. Aí lá na empresa aparece as oportunidades, ele não se enquadra, não se espeta, não vai, aí fica achando que é marmelada e tal, não sei o quê. Mano, deu 3 anos, tu não conseguiu nada, mano, procura outra coisa pra fazer, mas aí também depende muito da realidade de cada um, né? Eu não sei, mano. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei novo, assim, desde pequeno e tal. Mas, o primeiro de carteira assinada, mano, eu lembro que eu levei 6 meses, mano, pra entrar na internet do trabalho, pra entrar, ver um Google, ver um Orkut na época. Mano, aí depois entrava uns caras lá, mano, no segundo dia, antes do horário do almoço, ainda nos pede já no Facebook, no Orkut, mano. Eu falei, pô, que onda é essa, mano? O cara não valoriza, né, mano? Cara, eu só sei de uma coisa, que a gente tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. A gente tem dinheiro, a gente tem água doce, coisa que no mundo aí é escasso. A gente tem tudo pra dar certo. Só que a gente cai nessa máxima de que o Brasil é o país do futuro e a gente tá postergando esse país do futuro. Eu acho que o Brasil só vai funcionar depois que a gente começar a ser o país do presente mesmo, porque essa história de ser país do futuro já não tá mais dando não, mano.
Não tá mais dando, não. Desde quando eu me entendo por gente, o Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil é o país do futuro. E meu irmão já tá postergando demais isso daí. Já tô com 40 anos. Caralho, mano. E o futuro não chega. E o futuro não Tu chega. acha que o jeitinho brasileiro atrapalha muito? Atrapalha pra caramba, né? Porque às vezes o cara fala assim, porra, eu não vou fazer esse negócio, vou dar um jeitinho aqui. Tu lembra que eu falei que o Léo é criativo? E isso é raro. Tá entendendo? Hoje no mercado não tem, cara, essa mão de obra criativa. O que é que acontece? O brasileiro tem muito disso, cara. Mas não é Se, incentivado. se ele for aproveitado isso pro bem, cara, a gente fica na frente de muita gente. Rapaz, olha, o meu pai trabalhou anos e anos no sistema penitenciário. Ele diz, meu filho, se tu veres o que os caras fazem lá dentro, cientista duvida. Entendeu? Aí, pô, será que o cara faz lá dentro e não é aproveitado aqui fora ou não quer fazer pro bem? Então, assim, o brasileiro, ele é muito inteligente, rapaz. O cara trabalha, é trabalhador sim, pô. Sabe, é inteligente, é virado. Isso é a nossa miscigenação. É isso que deu esse fruto bom, cara. É um fruto bom. Pois é, aí, pô, tu vê que o cara, ele tem até o incentivo, tem vontade, às vezes não tem participação, não tem ajuda. Tem um cara que fala assim, não vai dar certo. Né? Porra, isso aí tem bastante na minha Isso vida. não vai dar certo. Isso pô. tem, mas isso tem demais, cara. Sempre vai ter. E aí quando dá certo, né? Te bota pra baixo. E aí quando dá certo, o cara fala assim, eu te disse que ia dar certo, né, amigo? Mas, Júnior, enfim, cara, a gente vai encerrar, que já deu mais de uma horinha aí e tal, um papo super bacana. Mano, só filar esse papo aí, deixa eu botar a câmera aqui na minha cara, olha a tua cara ali. Mano, Júnior, queria te agradecer, mano, por esse papo aí. Sei que tem muita história foda pra te contar aí, a gente vai marcar um outro dia pra poder ver. Vamos falar mais sobre as mulheres. Pode falar não, né? Porque também esse papo gera like, né? Falar de religião é bacana, é importante. Falar da superação das drogas é legal, interessante também. Mas acho que a gente tem muita coisa da infância. Vamos falar de coisa de infância. Uhum. Eu quero lembrar uma parada da infância que a gente ia pro Garapé, pro lado do Rio. É bacana falar da infância, a galera curte. Relembrar dos moleques do passado, a molecada jovem que passou pela nossa vida. Tu lembra da vez que a gente marcou pra acampar lá dentro do Rio? Antes desse negócio de largado e pelado. Dentro do Rio? Mano, Sim. Agora, Tu lembra mano. isso? A gente foi fazer largados e pelados. Ixi, muito antes de largados e pelados a gente foi fazer, mas só que de roupa, tá? Pelo amor de Não, Deus. mano. A gente foi, ele Vence eu não lembro Thelma. quem era o terceiro. Tchá-tchá, O Tchá-Tchá. Mauro Filho. Aí a gente foi lá pra dentro do mato. Pegamos, fizemos uma cabana e tal, tudinho. Matamos uma Aquele cobra. vídeo- aquele vídeo lá que o cara cava aquelas paradas lá. Mano, a gente ia fazer aquilo A ali. gente ia fazer isso há muito tempo. Pegamos um palmito pra comer e tal. Aí matamos até uma cobra. Um macaco, assim, a gente queria comer Sim. um macaco. Aí matamos uma cobra e tal, tudinho. Aí ficamos lá desde de manhã. Quando deu 5 horas da tarde. Já Não, a gente vai fomos. dormir aqui. Fizemos uma fogueira e tal, tudinho. Vou jantar lá em casa, o Léo. Não, mano, porque tava foda, mano. Não, mas a primeira Cara coisa que a gente panã. se preocupou que eu lembro, mano, foi pegar uma árvore, aquela tipo samaúma que tinha aquela raiz assim, e a gente pegou lá que vai ser o nosso vaso, a gente cagava lá. Ih, rapaz. Isso, moleque, o quê? 12 anos? Mas mais novo. 12 anos. Aí que foi jantar na casa dele, depois ele ia Mas não voltar. é pra falar pra galera, mano. Eu nem lembro se a gente dormiu Não, lá. tipo, tu falou, sobrevivente todo mundo social foi aí, jantar em casa e não churuca. voltou. Sobrevivência selva michuruca de vocês, pô. Não, mas a gente vivia na mata, pô. É, A a gente gente foi pra vivia dormir dentro lá, do mas a gente rio. vivia pra lá, pô. A gente Naquela vivia época dentro não do tinha rio. nada, A gente mano. ia pegar. Tenoné não existia. Ali pra dentro do Tanané, que hoje é a Coab lá, Não lá era existia, só mato. A gente ia pegar jambo, jaca. Coisa que esses moleques hoje em dia não fazem. Não, eu tava falando pro Gil no nosso primeiro papo aqui, mano. Hoje em dia até tem, porque como a nossa ascensão lá na realidade do Maguari aumentou, né, a gente perdeu um pouco desse contato, mas quando tu chega mais pra área mais periférica lá, torteira, aquela parada, a galera ainda passa por isso, dá curte essa parada aí da mata. Queria te agradecer aí Que pelo teu isso. papo aí, muito Um obrigado. privilégio estar aqui no primeiro programa. Prazer. E aí, a gente vai marcar um outro dia aí pra bater um papo mais bacana aí. Acho que mais bacana do que esse? Impossível, tipo, eu tô nervoso, ainda nem sei fazer nada bacana. Mas a gente vai bater um papo aí e contar mais aí da nossa história aí, da nossa vivência aí. Tchau. Que fit ainda o tchau? Nunca mais viu tchau. A Carniane, né? Que era Ei, Júnior, A tua tu namorada já gostou ali. das drogas mesmo? Leleca. Pô, 100%. Você, pô, por que tá usando essa camisa aí, Porque, pô? Porra, né? justamente por causa disso. Tu não é remista? Não, tá parecendo doido? também, É? caralho. Bexiga, Por rapaz. isso mesmo que eu tô hoje limpo por causa disso, que hoje Olha eu sou o leão da tribo de Tu Judá. não é coisa boa hoje, né? Só coisa Remo. boa. Faça isso também. Vamos encerrar o canal aqui. Então, galera, obrigado por vocês que participaram aqui com a gente do Joe Podcast. Agradecer a presença do Júnior aqui mais uma vez aí, cara. Muito obrigado. Galera que interagiu. Deixa eu aí mandar um também. abraço aqui. Manda um abraço. Pois é, Mandar um agora eu abra- queria que tu ficasse à vontade aí pra falar o que mandar você quiser. mandar um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, vendo a gente também. Falar pra todo mundo que
Existe um Deus vivo que é capaz de todas as coisas, não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo. Deus é capaz de mudar a tua vida e mudar para melhor. E ninguém tem vida perfeita e ninguém vai viver perfeitamente feliz para sempre. A gente sempre vai ter momentos felizes e momentos de dificuldade. E é como a gente passa por esses momentos que mostra nosso caráter, nossa personalidade. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Quero mandar um grande abraço e um beijo para minha família. Israel, Isaac Paredes, minha esposa linda, te amo. Que Deus abençoe vocês. Léo, que isso aqui dê muito certo. Que o Senhor Jesus abençoe aqui. Amém. Que vocês possam colher bastante frutos. E que seja aí o início de uma jornada muito grande. Que daqui a pouco vocês possam estar aqui com vários estagiários dando oportunidade. E que seja o começo de vários outros podcasts, de vários outros segmentos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade.